Olá, olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Bem-vindos ao meu canal, eu sou Samantha, bem-vindos a esse novo espaço, a esse novo ano. Tava aqui trabalhando um cantinho, né? Mudaram muitas coisas aqui para poder gravar para vocês. Eu agradeço de coração a paciência de vocês, né? Tive esse breve recesso aí em relação a tudo. Espero que vocês estejam bem, seguros e convictos, né, da tua consciência nesse novo ano, para que você possa cada vez mais galgar espaços internos de compreensão, não só da sua dualidade, como da dualidade do planeta, quais escolhemos estar aqui ancorados, né, nessa existência, nessa linha de tempo, num universo que é dual, né? Então, assim, trouxe uma leitura hoje para vocês de início de ano, de janeiro. A gente vai ver um pouquinho sobre amor, um pouquinho sobre vida financeira também, mas o primordial é pra gente retomar esse fluxo, tá? Criativo aqui no canal. Agradeço a presença de todos, se sintam abraçados nesse novo ano, tá bem? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigado pela recepção sempre, pelas mensagens, por tudo aí de bom e maravilhoso que vocês têm enviado para mim, consciente, inconscientemente, através de mensagem aqui pelo canal. Agradeço de coração. Sabendo que vamos iniciar o ano também com uma promoção de envio de respostas, né? Tá lá na comunidade, são envios de respostas de tarô, foto, áudio, né? A gente vai estar com promoção até o dia 10 de fevereiro. Então, quem quiser contratar serviços de perguntas e respostas de tarô, tá? É a única parte do catálogo que vai estar em promoção até o dia 10 de fevereiro. Então, vocês chequem lá. Entrem em contato no WhatsApp também para tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Então espero que estejam todos bem. Estamos retornando a nossa base, tá bem? Um beijo para os membros também aqui do canal, tão valiosos. Em breve estarei gravando novamente o conteúdo, as aulas, já estou com ideias de outras aulas e eu pretendo, né, permanecer aqui com mais vídeos e tudo mais agora que tá tudo mais ancorado na minha realidade 3D, porque também é necessário ter a nossa organização para eu poder também trabalhar com maior qualidade e de forma efetiva aqui para vocês, tá bem? Como sempre. Vamos ver então um pouquinho as mudanças que estão chegando com foco nesse início de ano de 2026, né? Um ano de grande reset, né? O pessoal fala. O ano de 2025 ele foi realmente um corte, literalmente, eu acredito que para a maioria, né, um corte muito preciso daquilo que deve ou não continuar no nosso caminho. E agora a gente inicia um ano com possibilidades a mais de poder fazer escolhas dentro de um espaço que honra mais quem somos e não o que performamos, né? Cada vez mais se fala dessa palavra, né, performance, né? Em que as pessoas, querendo ou não, de forma consciente ou não, têm que se colocar para sobreviver na Terra de vários níveis, de várias formas. Não estou falando só de quem tem rede social e de quem tem que estar ali, quem tem canal no YouTube, mas estou falando da vida em si. Tudo tem sido, acredito eu, no planeta Terra desde então, e a caracterização do que a gente veio experimentar no planeta Terra, né, é uma grande performance. Eu sou inteligente, eu sou bom, eu sou ruim, eu sou triste, eu sou a vítima, sendo que todos passam circunstâncias e a performance ela força a estrutura do nosso ego, da nossa personalidade, da nossa máscara, a ancorar nosso sentido de merecimento em coisas que na realidade não estão alinhadas com o nosso eu autêntico. O nosso eu autêntico é perfeito, maravilhoso, não erra? Não. O nosso eu autêntico, como eu consigo pelo menos perceber e passar, né, para o pessoal quando eu estou dando aula, é aquela parte nossa, os espaços nossos em que hoje eu estou aqui, né, um exemplo, eu estou me sentindo assim e eu não fujo disso. É claro que muitas vezes existem processos muito dolorosos quando a gente vai falar de shadow work, processos mais profundos, não é à toa que eu acredito e aconselho a todos fazerem terapia, todos buscarem ajudas da sua forma, porque temos sempre muitas camadas para estar observando. Mas a partir do momento que a gente entra num processo mais, eu estou me sentindo assim, tá ok me sentir assim, eu não sou menos nem mais por estar me sentindo assim, como eu posso adequar isso a essa realidade? E quais posturas, mudanças de perspectiva,
quais sims e quais nãos, né, eu estou apto a me dar muitas vezes e a dar para o mundo ao meu redor, para que eu possa me alinhar com essa parte autêntica minha, ainda que possa estar no momento, acredito que existem muitas pessoas que estão vivenciando um momento de grande vazio, de mudança de perspectiva, de relações humanas, de trocas, de alto valor muito forte, porque a gente tem recebido, principalmente nos últimos 5 anos, principalmente do Covid, né, as pessoas elas têm acessado as informações referentes a processo evolutivo, autoconhecimento no outro nível, mas eu vejo também, né, eu que estou nesse caminho, eu nasci com essas questões, eu não tive um despertar como a maioria das pessoas, então eu observo, né, nesse breve caminho que eu tive até então, né, com os ensinamentos, com os mestres que me foram dados, que na realidade o que as pessoas estão buscando é realmente se libertar de todos os dogmas e crenças, e a espiritualidade acaba por, muitas das vezes, nem sempre, depende de quem, de como e da quantidade, né, a diferença entre veneno e remédio é a quantidade, acabam por se prender em outros dogmas e virar um ciclo, uma prisão, em que realmente existem estruturas que precisam serem movidas e mostradas para que aquele ser consiga vislumbrar novas formas, porque no fim do dia estamos em um planeta, em um universo. Ah, porque não existe outros universos? Aí a fonte de crença, né, de estudo de cada um se fundamenta onde se fundamenta, ninguém está aqui para mudar como cada um pensa, mas seria interessante a gente instigar ao ser humano a pensar, né? Tem se falado muito que a forma mais elevada de inteligência é a pessoa que pensa nos próprios pensamentos. Então isso eu já ouvia lá meu mestre há muitos anos atrás, né? Por que eu penso isso? Eu penso porque eu penso. Não eu pensei em algo e eu vou me punir porque eu sou horrível, ou eu vou me vangloriar porque eu sou um ser iluminado maravilhoso, mas por que eu pensei isso? De onde veio isso? E eu desejo investigar isso. Não de um espaço de julgamento, não de um espaço de que eu tenho que estar 100% certo ou 100% errado, mas para compreender, todo esse cosmos, né, que realmente somos e que viemos experienciar. Então é isso, senão eu fico aqui falando e eu vou lá para os membros aqui falar, porque os membros ficam lá me ouvindo, né, eles têm essa paciência. Então vamos ver aqui, pessoal, qual a energia aí que está entrando na vida de vocês nesse mês de janeiro, nesse início de ano. Desejo a todos uma ótima leitura. Olá, grupo 1, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que vocês tenham passado bem aí esses dias de movimentos aí planetários. O grupo 1 tem muita proteção angélica, arcangélica ou estruturas protetoras. Aqui eles estão falando muito de proteção. Aqui tem cara do pessoal que trabalha assim com tarô, com magia ritualística de iniciados, não necessariamente que as pessoas dos outros grupos não são, mas eu trago assim para fins de reconhecimento. Quem é novo no meu canal, seja bem-vindo. Essa história inicial é para você entender, poxa, escolhi esse grupo é o meu, esse grupo não é o meu, para você trazer, para eu poder trazer referências para vocês, tá? Então, o grupo 1, né, qual é a energia que vocês estão vibrando? Existe uma preparação para algum tipo de grande salto. Ou tem algum curso, ou tem alguma iniciação, ou tem algum projeto, não precisa ser necessariamente espiritual, é que a linguagem do grupo 1, a âncora de linguagem, de desenvolvimento de alma, de muitos aqui é espiritual. Mas como assim, essa alma já não se diz que é espiritual? Sim, mas as pessoas têm formas de se conectar, de viver, de experienciar e evoluir. Por isso que o julgamento acaba por ser uma coisa muito rasa, né, muito simplista, porque cada ser é feito de uma forma ricamente diferente. Então aqui existe uma grande proteção e um grande amparo, tá? Existem certas energias relacionadas ao plano mental, ou seja, muitos aqui podem estar experienciando algum certo peso mental ou de pensamentos negativos. Ah, mas tem gente fazendo coisa e tudo mais. Sempre existem energias externas, mas a questão do grupo 1 é ver muito assim. O que eu vejo é uma grande faxina, tá? Eu vou ser honesta no que eu tô vendo. Então tem alguma coisa provavelmente que vocês vão vivenciar, talvez seja em janeiro, talvez seja... Eu não vejo passando os 3 primeiros meses do ano, virá até o fim do trimestre, né?
em que vai dar um grande reboot no sistema de vocês. Às vezes vocês vão, alguém vai viajar para outro país, vai ter muitas ativações, outra pessoa vai fazer um curso, a outra pessoa vai fazer processos de cura, a outra pessoa vai iniciar um projeto, eu não sei. Mas aqui fala de uma proteção que está visando estar com vocês para te auxiliar a sustentar algo até esse momento chegar. Então aqui existe uma estruturação, existem questões de linhas de tempo do futuro e questões de processos de ascensão. Então alguns aqui, ou muitos aqui, né, estão num processo de ascensão que estão tendo muito alinhamento com aspectos e partes de vocês através do espaço-tempo, através e por entrelaçamento quântico para que vocês possam se unir. Acontece que como o choque é muito forte, vocês têm uma energia extremamente forte, tá? Se vocês não sabem, fiquem sabendo. Faz com que esses pensamentos ou essas ondas que querem te reprimir, suprimir, seja a energia que for, ela aparece mais no mental. Então tem questões emocionais provavelmente mal resolvidas aqui, pode até ter, a gente sempre tem ajustes emocionais, mas eles pegam pelo mental. Muitos podem estar falando assim, tô com obsessor, isso tudo. Eu não vejo tanto essa questão aqui no grupo 1, vocês são pessoas muito esclarecidas, tem certas energias que não suportam ficar muito no campo de vocês. Daí a pessoa me fala, ninguém suporta, nem eu tô suportando, né? Mas acontece, são movimentos e o que eu vejo é que se trata de um grande corte aqui, né? Então talvez vocês estão numa energia, talvez por conta de ser começo de ano, ou que é algo relacionado com a linha de destino de vocês. Tem algo muito importante, é um evento aqui. Aqui para o grupo 1 até então, né, que eu não vi os outros, é um evento bem importante que vocês têm que passar. Vamos entender qual é a energia que vocês estão vibrando, tá? Realmente de transição para alguma coisa. Olha que lindo, gente, até arrepiou, para alguma coisa que vocês querem muito. Gente, eu vou falar, não é meu interesse saber, mas eu vou falar o que eu tô vendo também, que tem relação com vida amorosa, tá? Ou com relacionamentos, ou com trocas. Família, pessoas, a parte emocional, sentimental, porque aqui fala muito da questão emocional. Então tá havendo algum ajuste, vocês estão dentro de um processo aí para tentar algum tipo de conquista, de plenitude emocional. Não vejo pessoas carentes, pessoas que se descabelam, que querem tanto um relacionamento, eu vejo o oposto. Mas eu vejo um ajuste tão profundo, talvez como você nunca tenha tido na sua vida. Aqui fala de um grande sonho, aqui fala de energias de vidas passadas que estão vindo à superfície, coisas que estavam ocultas, relacionadas principalmente a trocas, amizades, relacionamentos, e que estão vindo à superfície, tá? Eu vejo a tua espiritualidade te auxiliando. Vocês estão num momento muito de preparo, muito de estudo. Então, ou vocês vão sentir necessidade ou já estão sentindo de começar a estudar determinados assuntos, por mais que vocês já tenham algum conhecimento, porque eu vejo um momento de aprendizado. Mas esse aprendizado é para finalizar alguma coisa que está relacionada com o campo emocional de vocês, de relacionamento e de troca. Então, aqui fala muito dessa energia opressora, né? Muito de uma energia assim, querendo que você se sinta mal, mas é uma coisa muito interessante porque parece realmente algo fabricado, não falando que tudo é fabricado e tal, é só para trazer uma figura de linguagem. Então vocês estão vibrando numa energia de quase lá, de estrutura e proteção do ponto de vista espiritual, porque vocês estão quase se jogando. Então é como se vocês se jogando de uma forma positiva, né? Vocês querem se jogar, viver algo novo, seja em alguma área específica da vida, que pode ser vida amorosa, que pode ser outro contexto. Vocês querem viver algo novo, mas tem alguma coisa muito forte que segura vocês. E eu não vejo vocês querendo ser induzidos ao erro, querendo fazer as coisas também na doida, sabe? Sem planejamento. Eu vejo muito pé no chão. Então eles pegam essa questão, você, do teu processo de maestria, vocês são bem profundos aqui. Vocês pegam essa questão, vocês têm muita racionalidade. Então, bate na racionalidade de vocês e isso se torna meio contra vocês. Em que é como se, cara, eu sei que eu sou a fonte de tudo, todo mundo é uma projeção minha, todo mundo é um reflexo meu, mas que não sei o que. Daí você começa a pensar mal de você. É meio que uma estratégia para que justamente você não saia de alguma zona que, inclusive, traz muito medo para vocês. Tá? É uma coisa bem oculta aqui. Aqui pode falar de medo de se relacionar, medo de se abrir, medo de ser traído, eu não sei. É alguma coisa que virá à superfície nas próximas 2 semanas a 2 meses, principalmente. O que vocês precisam saber agora? Essa energia que vocês estão vibrando, né? Aqui existe muitos novos estudos, muitas curiosidades relacionadas à espiritualidade.
A espiritualidade de vocês vai levar vocês para o caminho de amor. Pode ser amor em todo o espectro, né, do que significa essa palavra para vocês. Não é mais aquela questão de amor, de você alcançar o amor ou de entender o amor a partir de uma viés de sofrimento. Aqui fala muito de gnose, aqui fala muito de alquimia, aqui fala de maestria. Então, se vocês são pessoas que têm um aprofundamento espiritual grande, inclusive têm tido dificuldades em relacionamentos, porque vocês querem uma pessoa que minimamente esteja nessa estrutura, pode ser que seja essa energia, porque o que você precisa saber agora está relacionado, querendo ou não, tá muito com a tua vida amorosa e com o teu bem-estar emocional. É como se o teu bem-estar emocional aqui ele fosse depender de algum tipo de conhecimento, mas algum tipo de conhecimento que te auxilie a abraçar também o emocional. Porque aqui o pessoal tem uma capacidade muito grande, eu não vou dizer de sabotar, né, de tirar o emocional para escanteio. Porque ou parece que vocês sentem demais e vocês entram naquele ciclo e aquilo acaba atrapalhando vocês, ou vocês estão totalmente assim, parece que é uma parede, não sente nada, nada te afeta, nada te abala, o que é bom. Mas aqui eles querem encontrar esse meio termo, então fala muito de uma cura, o que vocês precisam saber, de vocês transcendendo isso tudo. Então aqui é muito legal, porque fala muito de transcender ressentimento, muito de transcender mágoa, mas esse processo de transcendência, ele tá envolvendo você fazer certos cortes necessários e estar nesse grande vazio. O que eu vejo que muitos podem estar passando aqui é realmente um grande vazio, mas ao mesmo tempo é algo que vocês sabem que em breve vocês vão ter as respostas. Então tem meio que um entendimento muito profundo aqui, muito enraizado nesse grupo 1, relacionado a como o universo funciona. Por mais que você não saiba, eu não sei todas as leis, nunca li nada específico, você traz isso a nível consciencial e você também está tendo acesso a isso com certas partes e aspectos seus do futuro. É isso que eu vou dizer para deixar mais simples, tá? Porque é isso que está vindo muito forte aqui, tá? Vamos ver algumas mudanças que estarão chegando para vocês. Eu vejo tudo meio nas primeiras 3 semanas de janeiro, né? Uma energia assim mais de algum tipo de conflito, certas energias ainda de conflito por alguma coisa, alguma razão, gente. Eu não sei se é por conta de muita coisa que você vai estar cortando, e são energias que é como se vocês sentissem muito forte o ressentimento das pessoas por não estarem mais de acordo e não quererem mais participar de certos dramas. E muitas das vezes, gente, é um ressentimento, assim, muito inconsciente, não é como se a pessoa estivesse lá indo brigar com vocês estão entendendo? Mas vocês sentem, porque normalmente as pessoas, elas não estão num desejo profundo, eu não tô falando que elas não querem, tá? De querer entender como elas funcionam e como elas se regulam, tá? E vocês têm. Então, quando a gente para analisar as relações humanas atualmente, sei lá, depende também do cenário, do contexto, da cultura e da idade que você tem, das experiências, eu acho que tudo é relativo também. Você começa a observar o que é um relacionamento, seja ele qual seja, o que eu tô colocando, o que a pessoa tá trazendo, por que tá trazendo, como é que se mantém e sustenta esse laço. Eu acho que todos nós vivemos, né, uma grande crise relacionada a isso. Algumas pessoas mais, outras menos, mas... E eu acho que essa grande crise, ela se desdobra muito a partir do ponto de vista do eu, nós mesmos, com essas partes e aspectos nossos que a gente tem que aprender a conciliar, não dentro de, ou sob uma ótica assim, de que a gente tem que, né, tá auxiliando, amando e fazendo tudo e por todos, porque é o que somos puro amor. Eu não tenho muito essa visão e também não numa ótica, né, de um prisma totalmente egoísta em que o outro não sente nada e não tem direito a engano. O outro tem o direito de errar e de se enganar, mas depende de nós estabelecer o limite, né, de quantos erros, por exemplo, vai cometer conosco. É um exemplo, né, que eu tô dando aqui. Então vamos ver mudanças chegando aqui para o grupo 1, mas vocês têm bem esse entendimento, gente. Olha, eu não sei se vocês vão gostar, mas eu não sei se vocês vão gostar. Aqui tá falando de relacionamento, tá? Aqui tá falando do calcanhar de Aquiles de vocês.
Então, querendo ou não, eu não sei o que vocês estão buscando na vida de vocês. Eu acho que é algo muito específico, cada pessoa, cada movimento. Aqui fala de muitas mudanças no trabalho também, muitas novas ideias chegando, criatividade, conhecimento que você vai estar unindo, né, nesse momento. Muito provavelmente esse ano muitos aqui vão pelo menos agregar alguma coisa nova no seu trabalho, tá? Se vocês não vão mudar de trabalho e tudo mais. Mas aqui também fala muito de vocês trabalhando um aspecto que é muito doloroso para a alma de vocês, que é relacionado a alguma coisa que a gente pode trazer, sim, esse viés mais de relacionamento, tá? Existe um movimento que será iniciado, tá? Aqui fala da questão financeira, tá? Vocês conseguindo crescer dentro da questão financeira, encontrando parcerias e pessoas, né, que farão face a isso. E aqui fala de pessoas arrependidas. Olha, a gente está vendo de mudanças chegando, né? Existem muitas pessoas que estão longe de vocês, que estão arrependidos por algo ou que fizeram, ou que deixaram de fazer, ou são pessoas que vocês deram um corte aí, né? Mas eu não vejo você muito inclinado. Então, não existe muito um estímulo de você ir atrás dessas pessoas e situações. O que eu vejo de mudanças chegando é realmente uma perspectiva muito profunda de plantar algo agora para colher no futuro. Eu não vejo vocês muito ligados ao passado, mas eu vejo muitas energias ainda apegadas a vocês. Então, se vocês têm feito os trabalhos de banhos, de cortes, seja o que for, em relação ao passado, continuem. Confiem nessa intuição que vocês estão recebendo. Muitas das mudanças que estão chegando, elas são relacionadas a sonhos, visões, premonições ou sincronicidades que alguns de vocês estão recebendo. O que acontece? O povo aqui, por mais que inclusive podem ser psíquicos, médiuns, vocês acabam sendo mais racionais e vocês não são muito de... Vocês recebem uma informação e vocês não descartam, mas vocês também não ficam ali. Mas aí você recebe outro em outro lugar, outro de outra pessoa, vê um filme, uma música, vocês vão montando aí uma... Eles estão falando muito de uma colcha de retalhos. E que essa colcha é como se ela fosse fazer sentido antes de março desse ano, tá? Antes de março, até o final de fevereiro, vocês vão ter alguma grande mudança, grande novidade. Eu não sei o que é. É algo que talvez vocês estão trabalhando a vida inteira para conseguir, é uma mudança, é uma cura específica. Por que eu falo cura, gente? Porque vocês tiraram aqui Quiron, então vocês estão tirando uma energia aqui que a gente fala de uma dor, de uma ferida de alma que vai precisar ser de uma vez por todas utilizada de uma forma que agregue e não tire só sofrimento e não fique naquela energia de sofrimento. Então aqui fala muito de sinais, as mudanças elas são relacionadas para algo novo. Eu não vejo nada do teu passado aqui que vai representar algo bacana, algo que você devia estar investindo, sabe? Mudanças chegando para o grupo 1. Quais são as mudanças? Tá. Eu vejo uma pessoa chegando aqui dentro do contexto amoroso, pessoas te auxiliando. Aqui eu vejo mais um mentor ou divindade ou uma energia, tá? Te auxiliando na questão financeira e na questão de autoestima. Pessoal, ó, aqui a gente tira realmente a carta que iniciou energeticamente a tiragem de vocês, esse As de Copas. Então as mudanças que estão chegando, elas são grandes. Então existe um processo de preparação, existe um processo de concentração. É como se agora a água, né, ela tá, sabe quando a gente vai colocar água para ferver? Ela tá começando a ferver. Então não é um momento também para vocês tirarem conclusões precipitadas. Eles estão falando que é interessante você observar muito o teu mental nas próximas semanas. Por quê? Porque tem tendências, querendo ou não, a ser mais fechado, a ser mais pessimista, a estar numa energia mais conservadora e mais inflexível. Isso é bom? Isso é ruim? Não sei. É aquilo que eu falei na introdução do vídeo. Vai ser interessante vocês estarem se vendo pelo que vocês são e pelo que vocês estão sentindo. Talvez seja a primeira vez na vida que vocês vão honrar exatamente o que vocês estão sentindo e sendo e vendo. Então podem vir energias aqui, porque eles falam um pouco da energia colérica, né? Também, tá? Podem vir energias aqui de mais raiva, indignação e tudo mais. Só tomem cuidado naquela questão que a gente sempre fala da polarização, porque sentir raiva tá longe de ser algo negativo, né? Depende muito de como a gente vai manejar essa energia. Então as mudanças, elas estão vindo de forma a
eles falam muito de uma alquimia, né? Eu vejo muito um processo de ebulição aqui, alguma coisa que vai ser transformada e vai trazer para as mãos uma matéria, que pode ser um projeto, pode ser uma pessoa, pode ser uma porta aberta, mas finalmente para esse ano quebrar algum tipo de engrenagem. Então, o que eu vejo? Vocês abandonaram, né, esse espaço antigo do ano passado, ou até então da vida de vocês, o que vocês têm construído, e agora essa engrenagem, ela precisa ser desmantelada. Basicamente, é como eles estão mostrando. Eu tô vendo até as engrenagens aqui. Então, é como se esse movimento fosse ser isso que está vindo, tá? Vamos ver um pouquinho da vida amorosa de vocês. Eles falam aqui. Eu vejo uma energia um pouquinho de raiva, né? Um pouquinho de agressividade, um pouquinho de impaciência. Então veja, porque se vocês estão mesmo, como alguns aqui estão, num processo de iniciação, num processo em que vocês estarão mexendo com certas estruturas, portais, partes de vocês para um outro nível, para um outro eixo de gravidade, isso mexe no emocional, gente, não dá para falar. Pode a pessoa ter uma maestria maior e tá num processo, né, em que ela percebe mais rapidamente os gatilhos, mas não vai falar que tá tudo lindo, maravilhoso, mas também não se cobre e não se culpe para estar naquele espaço em que as pessoas, aqui tá falando muito do olhar das pessoas em relação a você, né, que as pessoas te vejam e fiquem falando, nossa, que pessoa maravilhosa. O que eu vejo é que vocês estão se libertando dessa questão de ser uma pessoa maravilhosa. Eu acho que ninguém precisa ter como objetivo ser uma pessoa odiosa, mas, né, mas assim, né, aquela questão da validação. Então eu mereço se eu tô fazendo o que o outro gosta. Se eu mudo uma opinião ou mudo uma vírgula, eu já não mereço, eu já não tenho valor. Então não é bem assim, né? Então vamos ver um pouquinho da vida amorosa de vocês. Vocês têm estudado muito. Aqui é interessante, gente, eu sei que é bobo, assim. Eu não sei se vocês fazem alguma atividade, tem algum hobby, alguma coisa para sair um pouco, porque vocês têm mentores muito sérios e tem uma estrutura mental e de estudo, de comprometimento sério. Eu não tô falando que isso é ruim, mas a gente tá falando aqui mais do equilíbrio. Mas se mantenham, vocês, o que eles querem falar é que vocês estão protegidos, mas existem muitas coisas no interior de vocês ou na sombra de vocês que tá vindo para que vocês possam de vez organizar aquilo, porque até então vocês têm pedido esse processo de domínio, de maestria, né? Uma nova vida aqui, olha, a vida amorosa de vocês. Vamos ver. Então, completamente assim, aqui fala, tá? Tá. Antes de abril. Então, quem não quer saber de vida amorosa, gente, então nem veja essa parte, acelera o vídeo, porque aqui é vida amorosa, tá? Quem não gosta, quem tá com alguém. Aqui eles estão falando principalmente quem tá solteiro, tá bem? Tem muitas pessoas solteiras aqui. Então, quando a gente vai falar de vida amorosa, eles já trazem uma previsão no máximo até abril. As próximas 12 semanas, vocês entrando num novo espaço para materializar. Vai ser uma questão de tempo, tá? Literalmente. E tá chegando. Vai ser uma pessoa nova. Eu não vejo, assim, não vejo vocês se relacionando a alguém que não é novo, sabe? Pode ser uma pessoa que seja mais nova que vocês em idade? Até pode, mas pode ser que seja mais velha e seja menos experiente que você em algumas coisas, tá? Gente, em fevereiro vai haver já uma grande mudança na tua energia. Eu não sei o que vocês vão fazer. Muitos aqui, na verdade, nem estão esperando o que vai acontecer. Mas eu vejo que é uma questão aí de 3 luas, eles estão me passando. Tem alguma coisa que vai ser mostrada para vocês sobre a vida amorosa de vocês. Eu vejo um relacionamento ainda esse ano. Eu vejo o seu complemento, né? Conhecendo vocês conhecendo essa pessoa, tá? Muito forte a energia daqui. Gente, até abril vocês... Tá, já vou explicar. Até abril vocês vão ter tipo uma porta, uma oportunidade na vida amorosa de vocês, para uma mudança significativa. Eu não sei se vocês vão querer, eu não sei se todos aqui vão querer, mas eles falam muito de ser... Sabe quando a gente tem uma oportunidade? Eu não tô falando assim que só existe uma oportunidade na vida, e que se aquela pessoa não te amou e você não amou, ninguém vai mais te amar. Eu não tô falando dessas coisas deterministas, sabe? Mas isso tá me passando, eles estão querendo me passar um grau de seriedade muito grande.
Vai ser muito importante realmente você saber o que você quer e tomar as decisões alinhadas com isso. Não vai ser mais momento para ficar fazendo piada autodepreciativa, falando mal daquilo que você quer ou não abrindo a sua mente para aquilo que você quer. Por quê? Porque existem pessoas alinhadas com você e que pensam igual e que também estão sozinhas pensando as mesmas coisas. Só que se você faz o seu trabalho, você vai se alinhar com as pessoas que estão fazendo o trabalho delas. Senão vai vir mais uma pessoa para você resgatar. E eu acho que muitos aqui não querem. Inclusive eu acredito que muitos aqui estão sozinhos porque eles têm tido muito desgaste em relacionamento amoroso. De ter que ser pai, mãe, psicólogo, eu não sei da pessoa, tá? Porque eles me passam muito essa energia aqui. Então a vida amorosa de vocês, ela vai estar muito num espaço de destaque, não porque é mais importante, não porque é tudo ou nada, mas porque vocês vão ter uma chance muito específica, é quase que como um alinhamento aqui planetário, essas coisas, né? É uma forma de dizer que eles estão trazendo muito específico. Por quê? Porque vocês estão no momento de manifestar e de domar muitas coisas. Eu não sei o que vocês têm feito aqui, até a nível de alimentação, a nível de, enfim, qualquer coisa, vocês estão domando, vocês estão deixando muitos vícios, muitos hábitos para trás. A frequência de vocês, ela tá mudando muito, mas vocês vão precisar serem muito, assim, dinâmicos no que vocês querem. Porque eu vejo uma pessoa aqui no caminho de todo mundo que tá solteiro, principalmente. Quem não está solteiro está num relacionamento kármico que está tentando terminar. Não vejo pessoas aqui, pode ser exceção, uma pessoa ou outra, que está super bem num relacionamento que está maravilhoso. Pode ter alguém assim aqui? Pode. Mas eu vejo algumas pessoas aqui, principalmente quem tem e trabalha muito com espiritualidade, que está com algum parceiro ou parceira em que não existe mais muito um alinhamento, mas não deixa de ser uma pessoa boa. Não precisa ser uma pessoa ruim. Mas que para a fase que vocês estão querendo entrar não está alinhando muito mais, tá? Então eu vejo que faz muito tempo que vocês estão em algum tipo de situação. É como se essa situação kármica, ela acabou. Mas vocês vão precisar fazer alguns ajustes aí muito sérios nessas próximas semanas. Eles não estão falando, gente, de meio de ano, de fim de ano. Ai, eu não saio de casa, ai, só se a pessoa, sei lá, entrar pela chaminé. Eu não sei. Daí vai de cada um, né? Que a gente está trazendo de uma forma muito generalizada, mas o que eu gostei aqui é que vai ser uma pessoa, vai ser uma energia, uma pessoa de valor, que tem valor e verá o seu valor. Então, por isso que eles falam muito de uma seriedade do ponto de vista se você vai realmente querer ou não. Porque eu não vejo uma pessoa que é que nem você, essa pessoa ela é muito parecida com você. Ela não vai querer joguinho, mas ela também não vai fazer joguinho. Ela também terá, essa pessoa, a pessoa, né, as inseguranças, as questões dele, dela, e como é que você vai lidar com a sua? Porque essa pessoa lida com o dela. Então, talvez, pela primeira vez na vida, né, aquelas coisas assim, vocês vão estar lidando com uma pessoa que lida com as próprias questões, mas não necessariamente uma pessoa que lida com as questões só para mostrar que é evoluído. Porque eu sei que muitos aqui já encontraram pessoas que gostavam de cantar de galo, que a gente diz, né, e que eram pessoas que não conseguiam, não aguentavam a própria sombra. Essa pessoa aguenta, e como é que vocês vão fazer? Me vem muito aquela frase assim, como que você vai fazer quando você conseguir o que você quer? Fica essa reflexão, tá? Vamos ver um pouquinho da vida financeira de vocês. Tá? Tem uma grande oportunidade vindo no meio desse ano, mas vamos ver agora no começo desse ano, de expansão, né? Eles falam muito de expansão, muito energia de Júpiter no meio do ano para vocês. Eu vejo que o dinheiro vocês estão tranquilos do ponto de vista de saber e de entender que vocês serão ajudados. Eu não vejo vocês como pessoas que têm essa coisa de que vocês vai faltar para vocês. Vocês têm trabalhado muito a consciência de vocês em relação à questão de escassez. E vocês sabem que a questão financeira ela está muito alinhada em como você está com você, aquela questão de autenticidade que a gente falou muito. Por isso, tomem cuidado muito com a questão mental, porque o que eu vejo aqui é que a baixa estima de vocês pode afetar muito a questão financeira. Porque vocês, muitos aqui, ganham dinheiro, fazem dinheiro, manifestam, né? Circulam a energia financeira a partir de processos criativos. Então aqui eles estão falando muito do chakra sexual. E eles estão falando muito de tomar atenção a essas energias que envolvem autoestima. Então, por isso que aqui a questão do equilíbrio vai ser muito chave, pelo menos nas próximas semanas.
faça alguma coisa para se divertir, nem que seja cantar, nem que seja uma dança, faz alguma coisa para aliviar a carga mental, porque vocês estão trabalhando numa esfera, eu não sei qual é, gente, é até interessante essa energia, de muita seriedade, o que é ótimo. Tem muita seriedade, tem muito entendimento, tem muito cumprimento da lei, mas vocês estão encarnados, então aqui fala um pouco de buscar resgatar essas energias para que vocês possam entrar nesse equilíbrio, para que vocês não venham, não vejo que terão, tá? Não vejo isso, mas que não venham a ter assim questões maiores com a questão financeira, porque eu vejo que vocês vão conseguir aqui trazer a questão financeira, mas é que ela está muito ligada também no mental, de você entender que você é capaz. Mas quando a gente está com um mental muito sobrecarregado de algumas coisas que não são tão legais, energias negativas, o foco aqui é ouro, tá? Que vídeos que você tem acessado? Ai, mas eu só tô vendo as coisas como elas são e as coisas tão complexas. A gente sabe, eu acho que a gente sabe. Se a gente abrir a rede social é pedir pra ficar louco, né? Eu acho que é assim, você abre o YouTube e você descobre lá 10 vermes que não existiu, que pode estar no seu corpo, der 3 da manhã, a pessoa acordou sem sono, vai ver um vídeo desse e vai ver um outro vídeo. Tem muita informação, é legal, ajuda as pessoas, eu concordo, né? As pessoas acabam se salvando muitas vezes pelas informações que tem. Mas vocês estão num nível, num momento e num processo, num caminho muito iniciático agora. Então agora vai ser legal vocês tomarem bastante cuidado no que vocês estão acessando, porque isso está impactando diretamente com o seu bem-estar mental. E como vocês, a mente e a intuição de vocês, elas são muito alinhadas para a proposta espiritual de vocês, a gente precisa também trabalhar esse aspecto. Eu não vou falar da criança interna aqui. O que eu vejo realmente é mais essa questão de divertimento, mas não necessariamente linkado à criança interna, mas linkado à sua individualização, né? Você no planeta Terra. Vamos ver a questão financeira de vocês. Eu vejo vocês dando uma corridinha atrás de dinheiro nesse começo de ano, provavelmente por conta aí desses últimos dias, às vezes gastos a mais, mas eu vejo vocês conseguindo, tá, se estabelecer. Eu vejo vocês conseguindo renovar a questão financeira em pouco tempo. Não vejo que é algo que vai tomar muito tempo de vocês e vocês ficando bem, tá? Vejo vocês com novos projetos, talvez não para agora, mas para frente, que tá vindo essa energia, né, de junho aqui. Mas eu vejo vocês sendo contatados e as pessoas gostando do que você faz. Então vocês têm uma energia de magnetismo muito bacana. Então agora é hora de plantar dentro desse ideal que você está configurando do ponto de vista iniciático, ou seja, dentro da tua frequência, dentro de quem você é, dentro de como você se sente, para que você consiga inclusive se conectar melhor com os clientes, né? Não sei como você trabalha, com aquilo que traz esse fluxo, porque tudo são pessoas. As pessoas podem ignorar esse fato, né? Podem querer se transformar em máquinas, né? Em breve as pessoas não sabem nem mais conversar, né? Ai, tá triste, né, gente? Vai falar a pessoa parece que não consegue nem desenvolver uma conversa, enfim, né? Usam o IA para tudo, mas assim, tudo são pessoas, né? São recursos e as pessoas, elas têm o emocional, elas têm as suas carências, suas questões, e é interessante a gente entender e trabalhar isso na gente para que possamos também criar um ambiente em que isso se propicie em outras áreas, tá bom? Vamos ver um recado da espiritualidade aqui para vocês, grupo 1. Vamos ver. Muita energia de ancestralidade aqui, de antepassados, tá? Continuem fazendo. Eu não sei. Aqui eles falam muito, gente, preparação. O que vocês estão aprontando? Comenta aí pra gente. Eu não sei para que vocês estão se preparando. Tipo, vocês estão se preparando para alguma coisa aqui. Muito interessante. Vamos ver um recado aqui final da espiritualidade para vocês. Tá. Existe uma nova forma de manifestar que vocês estarão alcançando. É que vocês vão passar realmente por algum processo, algum curso, alguma iniciação. E ela vai puxar algum gatilho que está ligado àquela questão de cura que a gente estava falando de vocês, né? Então é interessante, aqui fala muito da cor verde e da cor azul, então aqui fala muito também do cardíaco, fala muito também do lado mais espiritual. Vocês vão estar tendo acesso a algum tipo de... ou tem tido, que eu vejo uma energia que já está na estrutura de vocês, tem tido acesso a algum tipo de nova magia, nova oração, nova prática, tá?
que vocês pouco a pouco vão tomar consciência de como ela opera, para que vocês possam permitir ela vir. Só que ao permitir trabalhar essa energia, ela vai puxar um gatilho de algum tipo de cura. Por quê? Porque vocês estão na matéria e vocês se propuseram a viver e se realizar na matéria. E isso envolve tudo, inclusive relacionamentos amorosos. Vamos por aqui o exemplo do que a gente viu, né? Vamos ver um recado da espiritualidade para vocês? Vamos ver aqui um recado da espiritualidade. Olha que lindo, caiu a carta da estrela. Eu tô vendo que existe uma energia de bastante desânimo aqui, ou uma energia de tipo, ai, que saco, sabe? Eu vejo uma energia de apatia. Se vocês estão super radiantes e tal, eu não tô falando que vocês estão mal, você não precisa estar mal, tá? Eu não quero induzir ninguém a nada aqui não. Mas aqui fala que a espiritualidade tá vendo esse processo de vocês, vai estar auxiliando vocês a avançarem, tá? E a ultrapassarem essas questões. Muitos são questões antigas ou que vocês não entendem, ou que não têm acesso. Então vocês estarão recebendo a informação para tomar as decisões que vocês querem. Então vocês não estão conseguindo escolher algum caminho específico ou alguma forma específica agora por falta, entre aspas, né, de informação, porque vocês ainda estão encerrando um ciclo relacionado a trocas. Olha aqui, relacionamento amoroso. Não sei o que vocês estão encerrando aqui, mas eles falam muito de cura relacionada a isso, para que vocês possam ter uma renovação nessa área da vida de vocês. Por quê? Chegou um momento do processo evolutivo de vocês que, se vocês não ou limpam totalmente essa energia ou ressignificam, por exemplo, ai, Sal, nunca mais quero me relacionar. Ok, ninguém precisa, nem é obrigado a nada. Eu tenho essa visão, né? Essa é a minha visão. Mas tem alguma coisa dentro dessa área da tua vida que tem impactado profundamente em outras coisas e que você já superou, já cumpriu um grande caminho relacionado a entender, a ressignificar isso. Agora é meio que a finalização de fase. Ou pode ser que muitas pessoas a partir de agora, com a carta dos amantes, que para mim inclusive também significa caminhos, pode de uma vez por todas bater o martelo e falar, cara, eu realmente não quero nada e Deus abençoe, mas realmente não quero mais trabalhar essa área da minha vida. E tá tudo bem, vai seguir um caminho específico. Mas tem outras pessoas que estão numa energia diferente. Querem, não querem, mas querem. E aqui a gente já não tá mais falando de, é trauma, é isso. Aqui a gente tá falando de algo mais profundo e substancial, porque eu estou falando com pessoas que têm a potencialidade e casamentos tântricos aqui, tá? Uma energia diferente, porque aqui a gente não tá falando... eu sei que não é que vocês são mais que as pessoas, não é isso, mas aqui eu não tô falando com pessoas que querem estar namorando por namorar, para poder passear, para ver um filme, não é muito isso. Vocês já estão num nível em que provavelmente os possíveis parceiros de vocês também, só que vocês precisam se encontrar, no caso. Então eu vejo um trabalho muito sério da espiritualidade para colocar fim num processo de cura que vocês têm levado há muito tempo e que nem é mais um processo muito de cura, mas é um processo de solidificação para um novo caminho. Mas para isso a gente tem que ter realmente a informação e estar livre de muitas energias para falar, não, eu realmente não quero isso e não, eu realmente quero isso. Porque se você não apresentar algo bom, né, para uma pessoa, você tá, sei lá, pode ser até um doce, qualquer coisa você fez e a pessoa não tem a opção, ela nem conhece do que se trata aquilo. O que é um relacionamento bom? O que é um relacionamento elevado? O que é um relacionamento próspero? Ai, não sei, nunca vivi. Então, como é que a pessoa vai falar com propriedade que ela não quer mais se relacionar? Ela pode não querer, mas falar que não existe também, eu acho que é exagero, né? Tudo existe. Eu acho que a experiência de todo ser humano, ela pode ser validada. Pode ser que para aquela pessoa ela não tem, e pode ser que outras estão aqui, pelo menos uns 30% aqui desse grupo, tá num processo muito de... Não é uma questão de trauma, de não ter ninguém bom, não é mais isso. Não é mais esse eco interno, são coisas muito mais profundas e que a espiritualidade está vendo, eles estão validando o que você está pensando, o que você está falando, essas suas coisas. Você não está sozinho, tipo, nossa, como eu sou fora de esquadro, como realmente é assim comigo e tal. Não está, mas que faz parte desse projeto que você escolheu na tua vida, na tua existência, e que você vai ter a possibilidade daí então de escolher, mas sabendo que aquilo existe, sabendo que é pra você e sabendo que você pode, porque é muito bonito, né? A pessoa nunca acessou nada diferente da realidade e vai falar, isso não é pra mim, falando de algo bom, né? Mas como assim não é pra você? Se existe, e daí a gente precisa mostrar, mas com outro olhar, com uma outra racionalidade, né? E sem feridas de ligação e de trauma e tudo mais, que é o que mais de muitos aqui conheceram, tá bem, meus amores? Olha,
Muito profunda a leitura de vocês, que energia forte. Espero que vocês fiquem bem, que sejam muito bem acompanhados aí nesses processos interessantíssimos que muitos estão passando aqui, tá? Vamos ver um conselho final para vocês. Muita justiça vindo para a vida de vocês, tá? Que vocês serão capazes de observar e manifestar. Vocês estarão manifestando muito rápido. Vocês têm uma energia, uma egrégora extremamente forte, tá bom? Então fiquem bem, manda um beijo no coração e até. Olá, grupo 2, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui fala muito de cura emocional, de elevação, de maturidade, de crescimento, de colocar mais os pés no chão, no sentido positivo da palavra, obviamente, né? A gente vai ver primeiro qual energia vocês estão vibrando. Aqui fala muito de energia do passado, ou nostalgia, tá? Tá falando muito de nostalgia, de aspectos da infância, da criança ferida, tá? Fala muito desses aspectos aqui, de uma necessidade de ressignificar o que significa o amor em toda a sua totalidade, né? Vamos ver qual a energia que vocês estão vibrando aqui. Qual a energia que o grupo 2 está vibrando? Tá. Vocês querem alcançar algum tipo de vitória, de conquista, de compreensão. Mas aqui eles falam muito da necessidade de movimentar as estruturas que vocês já conhecem. Aqui fala de pessoas que têm visitado muito a espiritualidade, ou vocês têm passado por certos processos diferentes e que agora é necessário vocês reorganizarem a questão da ação, a questão da troca, a questão do material. Quando eu falo material, eu estou falando do quê? Do emocional, do mental, das energias que estão sob o seu domínio, sob o seu autoconhecimento, o teu centro de percepção e que influem diretamente no campo material, naquilo que a gente vive. Não é só material as coisas que a gente, né, pode pegar e a questão financeira, né? Material é essa vida material humana. Então vocês têm tido muitos aprendizados, vocês têm realmente conseguido fazer muitos movimentos, mas alguma coisa meio que estacionou. E a espiritualidade está falando um pouquinho dessa questão de estar estacionado. Então, não necessariamente você está fazendo algo errado, não necessariamente, às vezes você foi em algum ensinamento, teve alguma iniciação, não serviu, não está funcionando. Mas para que você entenda que aquilo tem um lugar definido, uma proposta, um propósito definido, para te ancorar num novo nível de percepção na matéria, com você aqui, com essa idade, com essa aparência, essa nacionalidade sua, para que você possa evoluir daí. É o que eu sempre falo, né? A pessoa, você pode ter visto registros acásticos, ter visto muita coisa sobre a tua alma, muito conhecimento e muita riqueza, como muitas pessoas têm. Mas como é que a gente vai utilizar isso? Então aqui a gente fala de uma reorganização, mas é uma reorganização voltada para a ação, voltada para o impulso criativo, para o impulso de realizar algo e de não acreditar que por você saber algo, por você entender ou incluso por você sentir ou intuir que já é, né? As coisas magicamente, entre aspas, elas não se dão. Então aqui falta, né? Vocês estão num processo de magnetizar o que a gente pode até chamar do mago interior. Porque na realidade o ser humano, quando ele entende essa energia, o seu mestre interno, o seu mago, né, seja como for que cada um gosta de chamar, isso é indiferente, você entende que você é o magnetizador de tudo. E você também é o magnetizado, né, o observador e o observado. E as coisas mudam conforme você observa. Mas quanto menos você se identifica com aquilo que você observa do ponto de vista emocional inferior, quando eu falo inferior não é negativo, tá? Mais fácil você pode mudar as coisas. Como assim, Sá? Vamos supor que a sua grande questão, aqui tá falando muito de carência, né? Vamos supor, pode ser outra coisa, que a tua grande questão é uma carência. Então vão acontecer situações na sua vida que tudo que acontecer você vai pôr uma ótica de carência. Seja ela qual for, emocional, mas não necessariamente romântica, pode ser em outros níveis. E você nunca vai conseguir se ver isolado daquela carência, você vai achar que você é a própria carência. Por quê? Porque existe um trabalho psicológico aqui do self,
do eu interno, da sua psique, que precisa ser desenvolvido. Então a questão espiritual, ela é maravilhosa, os ensinamentos, o entendimento, esse acesso, essas experiências que muitas pessoas têm, que são muito importantes, né, que fundamentam partes da sua trajetória, extremamente importantes para mudanças de vidas fortes, ela precisa ser agora equilibrada, porque aqui fala de um equilíbrio, com essa questão mais, essa particularidade de reorganização, de entender o que é importante e atuar a partir disso que é importante. Então, a energia que vocês estão vibrando é muito tentando entender por que vocês não estão tão bem quanto deveriam, né? Já começa entre aspas aqui, mas que tem a ver mais com uma forma que você tem interpretado certas coisas. Não que vocês são maldosos, né? Não é nem maldosa a palavra. Não que vocês são assim, tipo, eu fiz tal curso, então eu devia estar bem, né? Aquela pessoa falou tal coisa, então... Não é que devia, não devia. Nada na vida é uma garantia, nada tem segurança, principalmente na questão espiritual. Cada espírito, cada alma, cada conjunto de egrégoras nesse planeta, né, ele atua de uma forma muito distinta. A gente sabe que tudo são baixos leis, do contrário seria um caos. Aí as pessoas falam que tudo é um caos. Eu me pergunto, será que é um caos mesmo? Ou é simplesmente algo que as pessoas não entendem? E tudo aquilo que o ser humano não entende, ele ataca, nega, rejeita, destrói. Não tem, né? O ego humano, ele é assim. Aquela pessoa é diferente, o que eu vou fazer? Eu vou destruir, eu vou atacar, eu vou falar mal, eu vou fazer de tudo. Por quê? Porque o meu ego não consegue entender que, a despeito de ser diferente, ele ou ela existe por uma circunstância, abaixo uma lei, dentro de um direito divino, e que por que eu estou, de alguma forma, acessando aquilo? E se eu estou acessando, no mínimo, é para aprender algo, nem que seja olhar e falar, nossa, que interessante, aquilo existe. Por que é tão difícil para a maioria das pessoas? Porque elas se identificam com uma personalidade que é dentro de um espaço e de um tempo. Então, se você do grupo 2, né, falando muito do grupo 2, foi lá, acessou, somos eternos, para além da matéria, para além do espaço-tempo, então como é que a gente utiliza esse conhecimento, essa sabedoria? A gente utiliza entendendo que realmente a nossa personalidade humana é algo completamente limitado. Por mais que tenhamos um conhecimento, uma sabedoria, é espaço-tempo. E a pessoa que menos se identifica e se ancora dentro de um espaço-tempo para ressignificar a existência, mais livre ela é. Então eles falam muito dessa organização, tá bem? Qual energia vocês estão vibrando? Uma necessidade realmente de transcender conceitos através de um processo de equilíbrio para trazer uma nova energia emocional na tua vida, para te trazer uma maior estabilidade e um maior sentido de segurança e maturidade. Então fala um pouquinho da criança interior também. Não sei se muitos aqui têm feito, né, ou vão buscar, né, eu estou numa energia de buscar fazer curas com a criança, entender esses aspectos mais infantilizados, né? As pessoas normalmente, quando lidam com muitos problemas, ou às vezes até com um, depende da maturidade de cada um, ela vira, né? A gente vira, se a gente não está se trabalhando internamente, em algo infantil. A gente sai falando nosso problema para todo mundo, tem pessoas que são assim, né? E não entende que a vida de todo mundo tem problema, que todo mundo tem um negócio para resolver, que tem um monte de gente insatisfeita com um monte de coisa, mas que a gente tem que atuar de uma outra forma, porque não adianta. Se adiantasse, né, gente, nossa, falar mal e reclamar, a gente já tá tudo com a vida resolvida. Então, assim, né, pra dar risada aqui, porque eu tô vendo muito esse processo. Então, vamos ver o que você precisa saber, tá, um pouquinho disso. Mas a energia que vocês estão vibrando tem relação com isso. Então, eles falam desse retorno à infância, né, à criança interna, mas para resolver esses conflitos de natureza egóica, egocêntrica, né, que tem relação com as identificações. Tem alguma coisa que vocês precisam amadurecer e crescer aqui, que é relacionado ao dar e receber também, ao reconhecimento. Tem muitas pessoas que dentro da espiritualidade, vocês têm muito conhecimento espiritual, mas agora vocês precisam trazer isso para a matéria. Tá no momento de vocês trazerem, então isso abre para desafios em que a pessoa pode se sentir muitas vezes fragilizado ou fragilizada. Ou lembrar, nossa, quando eu estava fazendo tal curso, ou quando eu estava naquele movimento era diferente, né? Eu não tô mais... quando eu medito, aquela meditação há 10 anos, ela me dava um efeito, nossa, era tão bom, hoje em dia eu não sinto nada. Então, por quê? Porque tudo está em eterna mudança o tempo todo. E o propósito daquela meditação que você fez há 10 anos foi
depois de várias outras coisas que você foi fazendo chegar aqui agora. Então ela meio que serviu o propósito dela naquele dado momento. Então que aspecto seu, que parte sua daquele dado momento é que você se agarrou, que poderia muitas das vezes dar significado à tua existência, porque agora você está aparentemente sem significado. Porque você despertou a sua consciência. Porque você viu que, entre aspas, tudo é uma mentira nesse planeta. A forma como as pessoas construíram, a forma como a gente veio, século após século, transformando as coisas. Então é um movimento do coletivo que eu vejo muito aqui no grupo 2, semelhante ao que acontece com muitas pessoas que entraram há pouco tempo na espiritualidade ou que estão ainda num processo que fala muito da criança interna. Não tô vendo o processo das questões de sombra ainda, tá? Isso vem realmente quando a pessoa de forma responsável já monta uma estrutura maior, porque não adianta nada a pessoa entrar num processo profundo de shadow work se ela não fez o básico ali, o beabá, dentro de uma psicoterapia, dentro de qualquer coisa que a pessoa utilize para trabalhar esses aspectos da infância, porque senão ela sempre vai ter uma projeção. O que a criança busca? A criança, ela busca, né, a proteção, papai e mamãe. Aí as pessoas já adultas, né, vai buscar o quê? Aí traz as divindades, os deuses, como se fosse papai e mamãe. Tô falando que é errado? Tô falando que é certo? Não tô falando que os arquétipos e certas energias, elas não trazem essa informação? Também não tô falando que não. Só que existem posturas e posturas. Do contrário, não haveria um processo evolutivo, emocional dentro disso. Então, o conhecimento de leis, o conhecimento da espiritualidade, ele leva inevitavelmente a isso. Mas vamos ver algumas mudanças aí que estão chegando para vocês. Grupo 2, vamos ver. Fala muito aqui da criança interna, de cura, de passado, de nostalgia, muita energia no passado, né? Mudanças que estão chegando. Vamos ver aqui. Mudanças. Sim, vocês vão ter sorte, tá? Tem uma energia muito densa trabalhando com vocês, a favor de vocês. Quando a gente fala densa, gente, não quer dizer negativa, tá? Então, não sei se vocês têm trabalhado algumas linhas, a gente pode chamar a linha de esquerda, a gente pode chamar certas energias assim mais antigas. Tem alguma energia muito antiga que acompanha vocês, pode vir dentro da linhagem ancestral e justamente pode significar algum dos seus guardiões ou mestres. Eu vejo mais uma energia masculina, podendo ser feminina também. Então, as mudanças que estão chegando, elas são relacionadas a vocês passarem por uma grande, eu vou dizer morte, gente, é a morte do ego, tá? Pelo amor de Deus, não vejo nada negativo aqui, pelo contrário. É aquele processo em que a pessoa realmente, ela fica desiludida com tudo, basicamente, tá? Mas de uma forma que aquilo vai trazer para essa pessoa novos estímulos e novas paixões. Então, eu vejo que de mudanças, vocês vão ter sorte para encontrar o conhecimento que vai trafegar vocês por esse processo de desapego, de ressignificação, de realmente crescer desses espaços, tá? Eu vejo sorte, estão falando muito de sorte, tá? Para trazer o conhecimento, vitória para trazer o conhecimento, ou seja, se você vai contratar um psicólogo ou um terapeuta, são pessoas boas que você vai contratar. Você vai estar sendo intuída ou intuído a encontrar conhecimentos válidos, conhecimentos que são baseados em algo que não é distorcido, equilibrado, tá? Isso é muito bom, gente. Hoje em dia, na era da desinformação, é muito importante. Então, vamos ver aqui mudanças chegando, exatamente. Então, vocês vão poder abrir um espaço dentro desse aspecto da criança de vocês. Desse espaço emocional que precisa crescer. Ele vai estar sendo mostrado para vocês, para que vocês avancem. Então, fala muito da questão ancestral. Vocês vão ter mudanças do ponto de vista evolutivo, de começar a compreender melhor também os aspectos da ancestralidade, o quanto que eles afetam vocês. Eles falam muito disso aqui, vocês vão ter sorte para isso. E vocês vão encontrar alguma pessoa que vão ajudar vocês aí nesse despertar, tá? Aqui fala realmente, né? Ou de um psicólogo, médico, terapeuta, pode ser um amigo também, tá, gente? Mas fala de uma pessoa que você tem ligação de vidas passadas
e que vai auxiliar vocês a terem vitória nesse contexto que vocês estão. Aqui é algo muito particular mesmo, né? Claro, tá vinculado à questão emocional, mas existe algo muito particular que tá rolando aqui que eles nem abrem muito. Então aqui fala de relacionamento também, aqui fala de corte e aqui fala de dissolução. Então se você teve um casamento, isso é específico para alguns, tá? Com uma pessoa muito problemática, uma energia muito densa, que eles estão falando muito do ori de vocês, né? Essa pessoa ou a energia, as mudanças que estão vindo é para limpar essa ligação. Então fala muito de cortes aqui. Aqui tá falando muito de energia de Hecate também, de Morrigan, de Kali, das deusas também que trabalham nesse aspecto, para quem tem essa ligação, essa afinidade, tá? Tá falando muito dessas energias para que você possa se libertar e avançar, porque tem alguma coisa que vocês querem avançar na vida de vocês, pode ser em qualquer âmbito, em qualquer energia, que essa energia do passado meio que não deixa, sabe? Então vai vir uma energia muito direta, muito racional, para auxiliar você literalmente na quebra desse contrato, gente. Aqui é muito específico, né? Pode ser que você tenha uma energia de um ex ou de uma ex aí, mas aqui fala de uma quebra de contrato, e isso vai te abrir algum tipo de conhecimento que você já tem. Eu vejo muito aqui, na verdade, registros akáshicos. Então as mudanças vindo são processos que vocês se sentirão guiados a realizar, pessoas, profissionais, oportunidades em que, para muitos principalmente, estão relacionados a algum tipo de corte, algum tipo de alinhamento, né, com o teu ori, com a tua conexão com o divino, que vai te auxiliar nessa quebra de contrato, abrindo assim informações. Então sempre que as pessoas falam assim, eu queria saber, ver meus registros, assim, eu não julgo quem faz isso, né? Tem muitas pessoas que elas trabalham só com registros akáshicos e tal. É que eu trabalho fundamentado numa cura. Pra mim não tem sentido, nunca teve, porque é essa forma que eu atuo, gente, não tô falando que é melhor ou pior, tá? Saber por saber, até porque saber por saber, o que é verdade, o que não é. Tudo é um holograma, tudo é ilusão, blá, porque eu sou muito assim. Eu comigo já sou muito assim, cara, tá, mas eu tô sabendo, mas o que tá servindo? O que tá mudando? Tá melhorando a vida das pessoas? Tá melhorando minha vida, sabe? Eu sou muito assim. Então, a partir de processos de cura, dependendo do profissional, dependendo daquilo, você acessa, ao menos tem sido sempre assim comigo, os clientes que eu vou trabalhando, que é mostrado realmente tem uma congruência e um porquê naquilo, e para trazer um espaço também de maior alicerce de maturidade. É claro que a gente tem uma fase, eu acho que é natural, é até saudável, né? A gente acaba sabendo um monte de coisa, a gente meio que fica assim, mas assim, eu não acredito muito em ir embora do planeta nessa fase. Não é? Porque a gente tá só num planeta, né? Eu vejo tudo de uma forma muito pequena e muito grandiosa ao mesmo tempo, né? Eu tenho muito isso, essa é a minha forma de ver as coisas, porque eu não gosto de imaginar que só um planeta ele governa como funciona o cosmos infinito. Eu acho que aqui a gente tem certos olhares, a gente tem uma capacidade de entender, até porque a gente está aqui para aprender da perspectiva do planeta, mas eu não gosto de me encerrar nessa caixa, entenderam? Mas é isso, vamos ver a vida amorosa aí, o que tá vindo, tá? Eu vejo muitos tentando ainda alguma coisa com ex, né? Não sei se vocês estão tentando não estar mais com ex ou querem voltar pro ex de vocês. Vamos ver, tem muita energia do passado aqui. Vida amorosa aqui, tá? Muitos aqui não estão num momento assim que querem muito mexer nessa questão amorosa, né? Querem simplesmente algum tipo de cura, de resolução. Eu vejo muitos aqui querendo cura ou resolução. Ou alguns podem estar num processo de querer realmente saber, essa pessoa é pra mim, essa pessoa não é, sabe? Eu vejo muito esse tipo de energia. Pra muitos, eu não vou falar todos, até porque é um foco pequeno dentro da leitura. Não vejo que seria talvez a pessoa ideal. Será que se é a pessoa ideal a gente vai ter dúvida? O que é uma pessoa ideal, né? Enfim. Vida amorosa do grupo 2, tá? Vocês precisam desapegar de alguma coisa, realmente. E que tá ligado muito à questão de perda, de autoestima. Eu não sei se você teve muitas perdas por conta da questão amorosa, mas aqui fala que vocês já estão caminhando, já estão indo nesse processo. Aqui fala para alguns de algum processo kármico familiar que a gente pode sim, só um momento.
Fala de lei da recorrência. Aqui eles falam para algumas pessoas relacionadas ao sistema familiar e a maldições amorosas dentro do sistema familiar. Como assim, Sá? Às vezes teve um processo magístico, de que natureza foi, de onde foi para onde foi, em que muitas vezes nem era diretamente para você. Pelo que eu vejo, é algo que já está na sua linhagem e acaba reverberando em alguém, entre aspas, né, em alguém, não é nada por acaso, mas assim, não vejo que é algo assim focando em você, mas tem relação com a tua família, que permanece aí a energia. Então, às vezes, a energia que a pessoa está sentindo é mais relacionada ao processo que ela traz do que, às vezes, ao ex, né, ou a ex que está aí, porque aqui fala de relacionamento, né, realmente. Então, o que eu vejo dentro da questão amorosa é que se vocês começarem a trabalhar essas questões de baixa estima e de perda, vocês vão chegar muitos, não todos, inevitavelmente a alguma questão espiritual ou magística, tá? Aqui mostra meio que um caminho. Sabe aquela frase assim, todos os caminhos levam a Roma? Então eu não sei qual situação você tá, às vezes você tá solteira há muito tempo, às vezes tem um ex de 20 anos, eu não sei o que é. Mas tem alguma coisa que ronda que para muitos do sistema familiar que é relacionado à questão espiritual dentro do campo amoroso, tá? Aqui fala muito de energias triangulares, como assim, Sá? Parece que sempre tem que ter um triângulo, que não necessariamente é uma pessoa casada. Pode ser que a pessoa é casada com um trabalho e não te dá tanta atenção, pode ser que a pessoa mora muito longe, em outro país, então fica um pouco difícil. Fala de situações triangulosas. O que a gente pode usar de paralelo a questão de você estar se priorizando. Então daí a pessoa não entende por que ninguém nunca me prioriza. Aí a gente faz todo um trabalho para a pessoa entender como que ela não tem se priorizado. Porque a pessoa ela foi programada, ela foi vista, amada e sobreviveu não se priorizando. Então é um trabalhinho que dá, gente. Quem fala que é rápido, que é fácil e que, nossa, resolveu tudo e fez uma hipnose, sinto muito, porque assim, desde que o mundo é mundo, e muitas vezes antes dessa encarnação, para quem acredita em reencarnação, a pessoa traz um aspecto da alma onde ela quer entender todos os primas do que não é se priorizar, né? Então ela escolhe experiências em que ela vai sempre se auto-induzir a não se escolher. E o mundo não vai escolher essa pessoa, de alguma forma, né? A gente fala de uma forma geral, mas aqui fala também dessas questões mais triangulares aqui, tá bem? Vamos aqui ver então um pouquinho da vida financeira de vocês. Vamos lá. Um pouquinho aqui, como é que vai ficar a vida financeira. Veja a vida financeira de vocês muito boa. Ou ao menos as perspectivas, né? Não sei como vocês têm visto, como vocês têm trazido. Vamos ver como é que tá a vida financeira do 2. Muito boa, novos projetos, tá? Mas eu vejo vocês trabalhando mais sozinhos aqui. Ou se não estão trabalhando sozinhos, eu vejo, sabe, mudança de carreira? Vocês tomando decisões acertadas. Vocês estão sendo intuídos a tomar certas decisões dentro do processo financeiro, dentro do processo de crescimento de vocês, que vai ser acertada, só exige um pouco de coragem aqui. Vai ser um momento de ouvir mais vocês do que ouvir os outros, não que você não possa, depende do ambiente de trabalho de cada um, né? Ouvir outras pessoas, mas aqui vai ser meio que um salto de fé que vocês precisam dar para a própria presença de vocês, para a própria intuição de vocês, vida financeira. Sim, vocês vão ter duas opções aqui, vocês vão se sentir realizados. Olha, muita vitória no caminho de vocês, tá? Confiem na intuição de vocês, no que se conecta a finanças, que eu vejo a espiritualidade trazendo alguma ideia para vocês. Olha que interessante, algum corte que vocês vão fazer vai impulsionar a questão financeira. Como tá tudo ligado, né? Pode ser esse corte que a gente estava falando? Pode. E vai trazer algum tipo de renovação. E é uma renovação que vai ser rápida. Vai ser rápida. Porque quer dizer que vocês aprenderam algo. E aqui fala muito de vocês se priorizarem. Muito, gente. É como se assim, às vezes a pessoa fala, mas eu me priorizo. Mas quando a gente vai examinar na psique da pessoa, como ela faz a linha de raciocínio, como ela faz as decisões, os processos de decisões e tudo mais, você sempre vai ver que muitas das vezes ela não se valoriza. Num primeiro plano pode parecer que sim, eu vou fazer isso porque isso é mais fácil pra mim, melhor assim, melhor assado.
mas ela não vê muitas vezes, né? A pessoa se prioriza. Às vezes ela vai ter que tirar um tempo para fazer algo para ela, para fazer uma terapia, para fazer um exercício, para fazer qualquer coisa, para ela ficar bem, para ela entrar numa energia ainda melhor, para ela produzir melhor, para ela trazer maior qualidade, vocês estão entendendo? Então aqui fala muito de camadas e fala muito dessa questão de priorização e de observação do teu campo e do teu processo de raciocínio decisório diário. Não só direto, por exemplo, você tem uma empresa. Eu vou investir nesse fornecedor ou nesse. Não é só isso. Não é só isso no que se trata aqui, tá? Porque eles estão falando que a renovação ela virá e ela virá de uma forma rápida, né? Mesmo que tenha altos e baixos, vai ser tudo muito mais rápido, mas tem uma lição escondida aqui. E essa lição, ela tá relacionada também a algum tipo de corte que vocês vão ter. Aqui fala também de concurso, tá? Concursos, instituições, né, lugares que talvez vocês precisem, né, que a gente está falando da questão financeira. Eu vejo vocês tendo mais de uma opção, mais de uma saída dentro dessas propostas também, tá? Vamos ver então, finalizar. Muito positiva a questão financeira de vocês, muita abertura positiva, né? Aqui falava mais do emocional. Vamos ver um recado da espiritualidade para vocês, vamos ver aqui. Recado da espiritualidade para o grupo 2. Vamos lá. O que vocês precisam saber? Gente, você mistura, você embaralha e o negócio cai a mesma carta. Vamos ver o que o grupo 2 precisa saber sobre a espiritualidade deles nesse momento. É um momento em que vocês vão ter as mudanças que vocês querem a partir do entendimento do que vocês merecem e da palavrinha não, né? Não quero fazer isso, não posso fazer isso, não me vejo fazendo isso. Então vocês estão num processo que eles estão mostrando aqui de aprender como se posicionar, como manifestar o que você quer, como trazer o que você quer à tona, mas primeiro com vocês. E isso, gente, não tem como falar, não falar aqui da questão do merecimento. Por quê? Porque o próximo passo evolutivo de vocês, o próximo passo de conexão espiritual de vocês, ele vai estar muito fundamentado em como você cria a vida que vocês querem. Mas muitos aqui ainda estão passando por um processo mental de entender que você pode criar a vida que você quer. E é por camadas também, é por movimentos. Então existe uma mudança que está vindo através de um processo. Muitos aqui falam, né? Eu não sei se vocês estão falando, por exemplo, aquelas orações de Arcanjo Miguel, afirmações, eu não sei o que é. Aqui está falando muito do poder da fala. Esse poder da fala, ele está fazendo algo mudar. Eu não estou vendo, ele está fazendo algo mudar. O que acontece? Né? A gente afirma algo, só que assim, até a mente consciente entender o que a gente precisa fazer ou o que realmente está mudando, aí que tem os processos da gente entender a linguagem da vida, que eles estão falando muito de sabedoria. E a sabedoria, não que vocês não tenham, não que vocês não adquiriram, né? A gente falou muito disso no início da leitura de vocês. Ela vem muito de você estar presente, de você estar observando as pessoas, as situações, as motivações, as omissões, os silêncios e os ruídos e tudo que está envolvido no teu momento presente, para ver como que a vida está respondendo o que você está trazendo. Porque aqui fala de pessoas que estão ativamente trazendo algo através do seu poder de fala, de manifestação, que está sim impactando. Será que tá funcionando tal coisa? Tá funcionando tal coisa, mas você vai precisar mudar umas questões relacionadas a merecimento. Para mudar merecimento, a gente tem que trabalhar onde? Na questão de sobrevivência. Onde você tem sobrevivido. E quando a gente fala sobrevivência, gente, vai além da questão financeira. Muitos aqui podem estar bem financeiramente, mas podem descobrir que desde sempre viviam no estresse de sobrevivência, né? São coisas aí que vão sendo trazidas e que serão trazidas nos próximos tempos através da tua intuição, da tua visão intuitiva, de sonhos. Aqui a galera, eles trazem muitos sonhos para vocês, né? O que é espiritualidade? Tudo aquilo que vocês estão trabalhando com afinco para cortar, para mudar, mas aqui fala realmente de uma desestrutura que precisa primeiro vir para depois trazer uma nova estrutura espiritual. Aqui fala de limpeza de chakras também, tá? Limpeza da energia do chakra sexual, vai ser bem importante, tá bom? Porque aqui fala muito de holograma mental, de sonhos, de pesadelos
e de sonhar às vezes com a mesma pessoa, com a mesma situação, se ver presa em sonhos. Aqui eles estão falando pra mim alguma questão relacionada a magias, tá? Ah, tem alguém fazendo magia? Pode ter, pode não ter, mas tem algumas pessoas nesse grupo que elas caem em certos sonhos porque vocês precisam começar a entender, a governar melhor o astral de vocês, tá? Então, sim, quando estamos dormindo, estamos mais vulneráveis a seres que a gente pode chamar de magos negros, de bruxos ou de pessoas que não desejam o nosso bem. Ou que, enfim, estão fazendo consciente ou inconscientemente algo. Eu falo porque eu estou vendo isso aqui e vai ser interessante vocês buscarem informações sobre essas questões aqui do corpo astral, tá? Com alguém que entenda, tá bem? Eu vejo que tem uma pessoa que pode ajudar vocês aqui. Deixa eu ver. Para que você possa encerrar esse ciclo, mas aqui fala de algum contrato, como eles falam, né? E é difícil eu falar essa palavra, é porque eu vejo de outra forma. Mas tem de tudo aí. Mas vamos ver um conselho final muito interessante, a leitura de vocês. Obrigada pela presença. Vamos ver um conselho final para vocês. Busquem utilizar a energia de vocês, porque se vocês caírem na parte emocional de vocês, de quererem retornar a algum estado, ou de não entenderem muito bem o que vocês precisam fazer, foquem no material, tá? Trabalhem a energia de vocês em ação. Aqui tá sendo importante vocês fazerem as coisas, não ficarem mais naquele estado de, assim, procrastinação, a gente pode dizer, que vai ajudar vocês no espiritual, vocês fazerem as coisas, tá bem? Tenham um início de ano maravilhoso, um beijo e até! Olá, grupo 3, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Sejam muitíssimo bem-vindos, grupo 3. Muitos aqui estão passando por um processo intenso de corte em relação a toda e qualquer situação na vida, ou por uma necessidade muito grande de ficar mais quietinho, ficar mais isolado, se priorizar. Aqui eles estão falando muito de individualidade, individuação. Eles falam muito de pessoas que talvez nos últimos meses passaram por muitas decepções contínuas relacionadas a pessoas, relacionados a ideais, relacionados... meio que agora vocês estão procurando um porto para descansar, é meio que isso que eu vejo. Mas ao mesmo tempo tem uma energia de muita velocidade em vocês. Essa velocidade é relacionada à transmutação, a cortes, a requalificação, a colocar cada coisa no seu lugar, tá? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Existe algum tipo de sucesso, né? Na energia de vocês, no caminho de vocês. Existe uma forma de viver ou de realizar coisas ou de pessoas que não estavam já em alinhamento com essa energia. Aqui está falando também da necessidade, se você não está sentindo muito que essa leitura é para você, a necessidade de você começar a operar nessa forma, porque eles falam da necessidade de transmutação, eles falam da necessidade de ressignificação de muita coisa que é negativa e que você pode transformar em coisas positivas, mas de não continuar alimentando as mesmas circunstâncias. Eles falam de alimentar as mesmas pessoas, relações, ideias, ou pelo menos alimentar da forma que você tem alimentado. Vamos ver qual a energia que vocês estão vibrando. Opa, pessoal, vibrando agora nesse momento, tá? Vocês estão numa energia de querer entrar num novo tipo de estabilidade para criar as coisas da forma que vocês querem. Vocês têm uma energia de seriedade, vocês têm uma energia masculina, seja você homem ou mulher, tá? Você tem uma energia masculina muito sólida, muito bonita, muito curada, tá? Dentro da sua psique, né? A energia masculina de vocês, tá? Então existe algo novo para entrar na vida de vocês, de fato. Principalmente em termos de trabalho. Existem muitos desafios relacionados às pessoas, né? Aqui pode ser amizades, pode ser meio, pode ser questões de trabalho. Olha, gente, eu vou ser muito honesta, a energia primordial que eles passam aqui de como você está é uma pessoa que quer estar quieta, isolado, ou que precisa estar quieto ou isolado, porque vai ter uma grande mudança de vida. Esse ano, para o grupo 3, o grupo 1, o grupo 2, ele me pareceu mais costurado, as linhas de tempo, os eventos. O grupo 3, para mim, está falando de uma mudança radical.
Eu não sei qual tipo de mudança radical vocês estão tendo. Alguns aqui, eu vou dar alguns exemplos, porque é um vasto coletivo, não tem como pegar todos os casos, né, gente? Eu sou limitada aqui, peço desculpas por isso. Mas aqui fala de pessoas que podem estar num casamento de muito tempo e estarem aí num processo de pedir divórcio ou de ver se vai pedir divórcio. Aqui existe muita consideração do que vocês vão fazer. Se eu fosse falar se existe algum tipo de luta aqui que está acontecendo dentro de muitos desse grupo, é a luta da responsabilidade do que deve ser feito e de algum tipo de chamado. Eu não vejo o chamado que eu estou trazendo nesse aspecto, né, para vocês como algo superficial, tá? Ou como um capricho, porque quando a gente fala assim, a pessoa tem às vezes, né, alguma coisa, algum capricho, não que a gente não possa ter, né, alguma coisa ali, e ela chama aquilo de um chamado e por isso ela vai tomar tal e tal medida. Eu não vejo isso. Então talvez por isso está sendo uma situação tão forte na vida de vocês, mas é algo que já se arrasta um pouco. Eu não vejo que a energia que vocês estão agora é a energia que vocês iniciaram um ano. Eu acho. Olha, vou ser muito honesta. Às vezes alguns aqui estão há anos nessa energia, ou há anos nesse movimento, e agora parece que tem uma coisa a mais pressionando ou impulsionando vocês. Eu não sei que coisa a mais seria, mas aqui fala de uma coisa a mais, tipo um chamado, né? Um grande chamado espiritual, alguma coisa do gênero. Vamos entender então aqui que energia que você está vibrando. Que complexo, né? Olha, aqui fala muito da espiritualidade, querendo que vocês mudem a direção. Gente, aqui fala muito de um encerramento. A gente pode chamar dentro do contexto familiar, dentro do contexto amoroso. A gente pode falar de um divórcio, é um exemplo que eu dou aqui, que até já apareceu, pode, porque eu vejo isso. Ou vocês já tiveram essa medida e agora vocês estão no espaço de querer movimentar outras coisas. Mas, mais uma vez, não vejo um capricho aqui, tá? Mas eu vejo algo que tem se mantido na vida de vocês e que vocês precisam meio que resolver. Tá relacionado a algum tipo de perda que vocês já tiveram no caminho de vocês, tá? Pode ser até uma perda espiritual. O que eu vejo aqui do grupo 3, gente, é bem sério. Sério do ponto de vista assim. Eu vejo pessoas que de alguma forma, em alguma circunstância, em algum momento na vida, vocês tiveram que deixar a sua... Eu vou pôr espiritualidade, mas não levem isso como religião ou como algum tipo de autoridade. Vamos dizer aqui intuição, o teu feeling, alguma coisa por conta de ou algo mais importante ou para se encaixar em alguma coisa. Aqui eu vou dar um exemplo bem simples. Sabe quando os pais têm um filho e o filho ele tem que fazer medicina ou sei lá o que, porque tem que fazer? Você já conhece alguma pessoa? Eu conheço. Acho que todo mundo conhece alguém que fez uma faculdade que os pais falaram que tinha que fazer, essa pessoa se formou e foi fazer outra coisa? Sabe esse tipo de energia que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo muito isso. Então a energia atual de vocês, ela fala de uma energia que envolve uma mudança de vida, principalmente interna, tá? Principalmente interna, muito grande. Meio que correr atrás de um tempo perdido, meio que entender alguma coisa ainda nessa encarnação. Porque é como se muitos aqui, se não fizessem ou não estivessem fazendo esse movimento, realmente não alcançariam algum tipo de questão, vamos dizer assim, nessa encarnação. Então tá uma energia extremamente séria aqui. Qual a energia que vocês estão vibrando? É uma energia de recuperar algum tipo de perda de poder. Poder espiritual que a gente fala, gente, o poder da compreensão, a consciência, o poder de se fazer ou realizar alguma coisa, tá? Então vocês estão numa energia muito de recuperação de algum tipo de coisa, por justiça divina. Vocês estão escolhendo o caminho aqui e que envolve questões amorosas. Interessante como os três grupos, eles estão falando de relacionamento e cada um fala de uma forma tão diferente do outro. Então aqui envolve algum tipo de perda. Às vezes é um grande amor da vida de vocês, né? Pode ser isso também? Pode, gente. A gente não pode descartar tudo, mas eu não gosto de trazer tanto esse lado, porque a gente tá falando de outra pessoa. E eu nunca acho tão legal a gente trazer uma perspectiva tão grandiosa. Eu acho, inclusive, muito injusto a gente colocar isso no ombro de outra pessoa. Não é verdade? Né? As pessoas fazem leituras porque o outro endeusa o outro. O outro é um ser humano igual, vai decepcionar, isso vai trazer ressentimento, e o outro ainda sai como culpado, né? Porque a pessoa endeusou aquela pessoa.
Enfim, experiências aí à parte, o que eu vejo é que vocês estão numa fase muito relacionada a redescobrir a verdade dentro dessas situações. Eu não sei se alguns aqui foram traídos, descobriram ou estão vendo que não tem mais nada a ver. Aqui fala de muitos tipos de situações que podem estar ocorrendo na vida de vocês, mas que tem também uma viés espiritual relacionada a recuperar o seu caminho espiritual de alguma forma, né? Vamos entender o que você precisa saber dessa situação. Muito interessante aqui, porque aqui fala realmente de um... Nossa, vocês têm uma energia solar muito forte mesmo, né? Um masculino muito bem direcionado, muito bem ancorado. Eu falo porque é difícil vermos pessoas com essa energia. Vamos ver então o que vocês precisam saber sobre isso, grupo 3. O que vocês precisam saber? Olha, eu falo e sai de novo, né? 2 vezes já a carta do sol aqui. O que vocês precisam saber sobre isso? Aqui fala de culpa, né? A necessidade de se liberar a culpa de carregar o mundo nas costas, os outros nas costas. Aqui fala muito de casamento, gente. A gente não tá falando aqui para ser irresponsável, né? E não fazer de acordo com o que a pessoa necessita fazer. Mas aqui fala de vocês estarem aprendendo como é acessar as suas emoções de uma forma mais livre. O que eu estou sentindo vamos supor que você é casado ou casada, tanto faz. O outro que está ali, né, sempre vai trazer, querendo ou não, alguma pincelada de distorção em como a gente se sente conosco, que influencia completamente. E a gente se trabalha, por mais que a gente vai se trabalhando, tem aquela energia ali. Então o que você precisa saber agora é que você está passando por um processo em que pode haver o outro ali, se não está casado, vai adaptando essa história para outra realidade, porque fala de você, ok, o que eu realmente estou sentindo, o que eu realmente quero, sem a necessidade de eu ser configurado como alguém bom ou como alguém ruim, sem a necessidade de fazer face à expectativa, à carência, à tristeza ou à alegria do outro, como eu estou. Então vocês estão passando por um processo de aprender com as suas emoções, a despeito do peso da responsabilidade, a despeito do peso da tua posição, porque aqui fala de pessoas poderosas, como, onde, em que contexto, não sei. Pessoas que têm um poder, que têm uma estrutura, que têm uma responsabilidade, mas que também são pessoas, são seres humanos e que também têm emoções. Então eles estão falando aqui que você precisa saber agora que você está começando a acessar esses aspectos de vocês, ou vocês estarão passando por um processo de aprendizado devido inclusive até alguma situação que te desagradou, alguma energia que você já não tá tão feliz, sabe? Então essa energia está sendo movida para você se compreender melhor emocionalmente, tá bem? E compreender também o que é válido, até onde e se é válido, o que é renovar uma situação, o que é entender o final de uma situação. Aqui eu tô lidando com pessoas do grupo 3 que tem um pouquinho de dificuldade em finalizar e encerrar coisas. Eu não vou falar que é porque você procrastina, porque é preguiçoso, não vou falar nada, porque cada um sabe da sua circunstância, cada um sabe das suas questões. Mas aqui existe uma necessidade muito grande de aprender a encerrar as coisas. Por quê? Porque tem uma questão aqui muito forte relacionada à renovação. É como se a saída sempre fosse organizar, arrumar. E eu não estou falando que tudo a gente tem que cortar, tudo é desnecessário, não tem mais nada ali. Mas será mesmo? É como se a espiritualidade, a vida estivesse colocando uma grande interrogação através da viés emocional para com vocês. Então aqui a gente vai falar aqui, né, do feminino e do masculino. A gente vai falar de uma fase que vocês estarão começando a acessar a sua sombra, que não deve assustar ninguém quando a gente fala isso. A gente está falando do seu inconsciente, a gente está falando de aspectos que você tem muitas das vezes negligenciado porque você tinha outras responsabilidades, porque você não estava numa energia propícia para espiritualmente, não estava numa estrutura boa, não estava no seu caminho naquele momento acessar aquelas energias, acessar aquelas informações. E eu vejo isso se abrindo para vocês. Então aqui fala de uma grande abertura espiritual, de um grande romper de véus, em que muitos aqui estarão acessando esses aspectos
e essas partes de vocês que vão forçosamente, né, de uma forma ou de outra, mostrar para vocês aquilo que vocês têm que deixar para trás. E daí a gente vai falar dos conflitos, e daí a gente vai falar da expectativa dos outros, daí a gente vai falar de várias coisas, porque existe algo aqui para você conquistar. Existe alguma coisa aqui que você tem a semente, vamos dizer assim, que pode crescer, florescer. Inclusive é algo que você se propôs a nível de alma. Nossa, mas eu preciso tomar uma medida drástica para... Não, eu acho que não. Eu acho que cada um sabe si, né? Acho que ninguém tem que sacrificar algo para fazer outro, embora tudo seja um sacrifício. A palavra sacrifício, ela vem do ofício sagrado, né? Então você vai... Se você quer acordar cedo, você vai ter que sacrificar a sua preguiça da manhã. É um exemplo bobo, mas é para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui com sacrifício. Para alguns pode ser que envolva uma estrutura grande, para outros podem ser mudanças menores, mas sim, existe algo que você tem sim a potencialidade de desenvolver, só que será que está num processo em que você vai só resolver, vai remendar e a remenda vai te ajudar? Aqui tem um dilema muito grande, vocês iniciam a energia desse ano com um dilema muito grande, porque eu vejo que vocês são pessoas que, vocês para tomarem decisões grandes e fortes, vocês caminham, vocês observam, não vejo pessoas impulsivas, não vejo pessoas que não medem tudo aquilo que elas estão trabalhando, tá? Vamos ver mudanças chegando. Aqui fala de mudanças relacionadas a grandes decisões ou decisões, né? Vamos ver aqui. Mudanças, que fala de um chamado, né? Um chamado espiritual. Vamos ver aqui. Mudanças chegando para o grupo 3. Quais são as mudanças? Eles falam muito da força sendo testada. Muita energia de aquário, Libra e Gêmeos, né? Aqui, a força sendo testada. Mudanças. Eu vejo vocês encarando uma decisão. Pedindo conselho para amigos, ou conversando com amigos, ou acessando informações e vídeos e para entender como é que vocês podem investir em alguma coisa. Vocês estão buscando nesse momento... As mudanças que estão chegando, elas vão te favorecer, trazer informações para que você calcule melhor como você quer fazer algum tipo de mudança. Pode ser que alguns aí estão calculando mudanças a nível mais de trabalho e tudo mais. Então, a energia de mudança, ela está sendo muito focada em informação, em mudança de pensamento, para que você possa alinhar melhor como investir a sua energia para tomar um caminho ou outro, porque ainda existem dúvidas aqui. Eles estão falando muito assim, que as dúvidas de vocês aqui não serão respondidas pela mente. Olha aqui, lembrei aquele desenho, né, da Caverna do Dragão, né, que tinha aquele mestre que nunca ajudava ninguém. Ele falava, ele sumia, ele tá passando essa vibe aqui, sabe? Ai, gente, sou dessas épocas, pensa. Vamos ver mudanças chegando pro grupo 3. Tem algum tipo de situação que vai trazer uma virada aqui. Tem alguma coisa que vocês escondem ou que vocês guardam. Se vocês estão solteiros, vocês gostam muito de alguém ou alguém gosta muito de vocês. Aqui fala muito de oculto escondido mesmo, de informações escondidas. Aqui fala de um amor verdadeiro, uma energia muito interessante, mudanças chegando. Eu vejo vocês tendo muitas oportunidades para ter algum tipo de sucesso financeiro muito bom e vocês vendo também onde que vocês vão investir, quanto tempo vai demorar. Eu posso ser honesta no que eu tô vendo, eu vejo que independente das mudanças, a área de vida que for, como que vocês estão engendrando isso tudo, eu vejo vocês tendo um grande encerramento nas próximas semanas. E eles falam muito que esse encerramento, ele vai se dar principalmente fundamentado em questões de parceria e vida amorosa principalmente. O cara tá falando muito, então talvez tenha realmente uma grande renovação para quem tá mais nessa proposta, nesse alinhamento,
ou haverá algum tipo de término, né, para que vocês possam trazer uma nova estrutura para a vida de vocês. Aqui fala de vocês recuperando um poder de vocês, um poder espiritual de vocês, que há muito tempo, ó. Cara, quando a gente fala poder espiritual, sabe quando as pessoas, sei lá, né, que tem todo tipo de gente, então assim, às vezes a pessoa, quando eu era adolescente, eu fazia cursos, eu gostava, eu ouvia, depois tudo fechou, eu fui fazer outra faculdade, tô trabalhando com outra coisa e agora tá voltando. Não é que tá voltando, tudo é energia, né? Tudo é energia e toda a energia ela busca a solução, a resolução. O nosso sistema nervoso também. Um exemplo disso são os traumas, né? A gente sempre atraindo a mesma pessoa no corpo diferente, né? Infelizmente, né? Enfim. O sistema nervoso ele vai estar trabalhando dentro de uma ressonância para o que a gente vai... Nada que está fora da nossa ressonância chega até o nosso mundo para resolver algo. Mas é que nem vamos dizer assim, que a gente, querendo ou não, a gente é que nem um bebê, né? A gente tá tentando entender essa linguagem. A vida em si é uma grande arte, é um grande ensinamento. A gente precisa aprender a viver. E a gente tem níveis e níveis de consciência. Então, aquela energia, ela vai tá sempre tentando resolver alguma coisa. A gente gasta muita energia. Por que as pessoas vivem exaustas? Tirando muitas coisas, né? Mas por que elas vivem exaustas? Porque elas estão sempre gastando energia tentando resolver coisas que elas mandaram para o inconsciente quando elas não tinham as ferramentas para lidar com aquilo. Porque elas são ruins, não é porque elas são más, porque elas não rezam o suficiente, não. É porque aconteceu alguma coisa no passado, eu levei um choque, eu não soube como resolver, eu mandei para o meu inconsciente e eu desenvolvi mecanismos e ferramentas para lidar com aquilo dentro dessas interface que eu estou apresentando. Só que aquilo continua ali, não foi para um lugar desconhecido, então aquilo será trazido. É quando a gente fala que às vezes a pessoa tem uma doença, tem uma perda, tem um movimento grande. Eu vejo um movimento grande aqui devido à resolução disso para que você recupere algum poder. Por quê? Porque muitos estão fazendo um caminho nesse momento, né? De recuperar algum tipo de poder. Ai, Sá, como assim poder? Não, Sá, eu só tô querendo desbloquear meu caminho financeiro. É um poder. Então, se está bloqueado, você está querendo entender por que está bloqueado. Porque você tem o poder, porque você é poder, todo ser humano é. Mas por que a gente bloqueou? O que está rolando? Então, você vai recuperar alguma coisa que na realidade é sua. Porque você que teve esse poder de bloquear. Então, mas não estou falando que necessariamente é o caminho financeiro, pode ser qualquer coisa. Mas vocês estão querendo alguma coisa, certo? Se vocês não têm, vocês estão querendo essa coisa que vocês não têm. As pessoas sempre estão querendo algo, nem que seja paz, né? Isso daí é indiferente. E aquilo primeiro vai ter que ser criado dentro de nós. Só que o que vocês estão criando dentro de vocês para que vocês consigam isso é um grande momento torre, né? O pessoal que lê tarot sabe. Existe aqui um grande caos, um grande baque para que vocês consigam conciliar essa nova realidade. Alguma coisa vai ser fortemente movida aqui. E talvez por isso que vocês estão tão cuidadosos, por intuitivamente entenderem isso, talvez. Porque as mudanças que estão vindo, sejam elas mais rápidas para alguns ou menos, ela vai ter o mesmo impacto, tá? Isso daqui é indiferente, isso daqui pro grupo 3, assim, pode ser que alguns seja mais rapidinho, outros demorem mais, mas o impacto, então não vai ser o tempo aqui de realizar as decisões e mudanças que vai fazer com que as coisas sejam mais aprazíveis, porque quando algo tem que não ser aprazível, não será. Tem coisas que realmente a gente não consegue. Eu tô vendo aqui uma necessidade de controle também, né? Não vou ficar falando é bom, é ruim, faz parte, né? A insegurança, o controle. E quando a gente tem muitos arcanos maiores na mesa para vocês, né? Os arcanos maiores, eles são realmente relacionados a situações e desenvolvimentos fundamentados num projeto evolutivo de alma. Então a gente não escolhe muito bem, né? A gente escolhe, na verdade, como a gente vai lidar com essas energias. Então a gente escolhe como a gente vai lidar. É como se a vida desse uma carta pra gente, a gente, poxa, como é que eu vou lidar com essa energia que vocês estão me dando, né? Não é muito assim, não vou lidar com essa energia. Não tem como. O que eu vejo é que vocês chegaram num movimento evolutivo de vocês que não tem como. Tá? Mas vocês terão os recursos para lidarem com essas mudanças. Eles não podem ser os recursos mais bem vistos pelo teu ego no momento, porque essas mudanças, elas vêm para causar um atrito profundo nas estruturas egocêntricas de vocês, o que é bom.
Porque o ego não tem poder nenhum e vocês estão buscando poder. Vocês estão entendendo? Esperamos que sim. Vamos ver então as questões na vida amorosa de vocês. Vamos ver aqui. Vida amorosa de vocês. Ai, tá me vindo um golfinho aqui na minha cabeça. Pesquisa aí o golfinho. Vida amorosa, o que tá acontecendo? Isso aqui são sementes estelares, né? Tem energia de Pleiades aqui. Normalmente quando tem muitos pleidianos tem muito processo de ativação também, né? Das pessoas que não tem tanto contato. Vamos ver, vida amorosa, o que o grupo 3 precisa saber? Eu vejo que vocês são gratos à vida amorosa de vocês. Eu não vejo assim uma energia pesada, mas eu vejo algum tipo de frustração muito forte por conta de algo não vivido. E pode ser que não vivido com a pessoa, tem alguma coisa que vocês não viveram que é relacionada à vida amorosa de vocês. Eu não sei se foi um amor que vocês não viveram, eu não sei o que é. A vida amorosa de você, seja você como você esteja na tua vida amorosa, eu não vejo assim megas karmas complexos. Pode ser que tenha, pode, mas eu tô lendo para um coletivo, né? Mas eu vejo que tem alguma coisa que você, a nível do espírito, não conseguiu viver na vida amorosa de vocês, ou vocês se culpam, ou vocês ficam sempre ali naquele espaço de um dia vou viver isso, não vou viver isso. Vamos entender vida amorosa do grupo 3, tá? Muitos aqui podem ser casados, muitos aqui são casados, mas alguns aqui gostam de outra pessoa. Existe, deixa eu ver se existe amor. Existe uma certa energia de amor, de compreensão, de amizade. Se você tá num casamento muito ruim, tóxico, não sei se é o seu grupo, porque não é uma questão que eu vou falar, nossa, que casamento péssimo, que troca horrível, não. Só que existe algo por transformar, algo por fazer, algo por manifestar na vida amorosa de muitos aqui que vocês não conseguem conciliar dentro de vocês. E isso tá muito de mão pro teu caminho espiritual. Olha que complexo, gente, quando a gente entra aqui. Aqui a gente já fala realmente, tá lembrando o grupo 2, né? Muito de casais que criam algo junto, bacana, substancial, tem amor, tem respeito, mas meio que já viveu ali, né? O que tinha que viver, entre aspas, né? Falando com muito respeito. Porque assim eu não vou ficar também floreando, vendo também o que eu vejo na vida das pessoas, sabendo também o que eu vivo, já vivi na minha vida, né? Mas eu vejo muito esse contexto de vida amorosa de vocês, entendendo que tem alguma coisa por viver. E essa alguma coisa, ela também é ligada à espiritualidade por alguma razão. Eu vejo que para muitos a questão financeira começa a abalar a estrutura amorosa. Eu vejo aqui esse ano pro grupo 3, é um ano, tá? Seja você quem seja, não interessa o que tá rolando aí, quem é você, meu amor. Esse grupo 3 é um grupo que vai ter um chamado muito forte dentro da questão ancestral esse ano. Ancestral. Ai, nossa, Sá, nem sei o que é isso, nem me conecto, nem isso, nem... Pode ter certeza, até o fim desse ano que inicia, né, 2026, você vai ter muitos vislumbres, muito entendimento, muita expansão consciencial a isso. Por quê? Porque você veio quebrar certos ciclos. E eu vejo que esse ciclo de quebrar certos ciclos começa esse ano para vocês. Eu falo porque assim, tem pessoas que nascem, né? A galera aí que nasce tá desde novinha fazendo trabalhos e isso e aquilo, é psíquico, é terapeuta e tal. E tem os tempos. Só que por alguma circunstância, alguma razão, não sei o que você tem pedido, o que você tem feito, meu amor, o que tá rolando aí, esse ano você vai ser chamada a romper coisas. E tá ligado à questão financeira e amorosa. E a questão financeira aqui, ela tá pesando no amoroso. Não é que o amoroso tava de boa. É que, sabe quando uma coisa já não tá assim, pá, super em alinhamento com a gente, mas também tá de boa e a gente deixa de lado? Aí a vida vem e fala, a pessoa ainda tá deixando de lado, vamos pôr mais um peso. E eu vejo muito isso quando se trata da vida amorosa de vocês.
Tem algum tipo de culpa também que corrói vocês, né? Quando entra a questão amorosa aqui, complexo. Mas eu vejo vocês trabalhando em cima disso para entender. Tem alguma coisa que vocês mantêm segredo aqui, né? Vocês têm algum segredo que ninguém sabe. Eu acho que nem talvez o seu parceiro ou parceira relacionado à vida amorosa, né? Tem alguma coisa que você guarda aí que meio que pode até corroer, né? Não tô falando que faz mal, mas assim... Tem alguma coisa aí. Vamos ver a questão financeira de vocês, já que apareceu isso também. Se focaram muito na questão amorosa, né? Que coisa. Questão financeira. Tem muita ligação com os povos também das matas, né? Com os eu tô vendo muitos elfos aqui. Faunos. Você tem? Às vezes tem, né? A tua questão financeira vai continuar estável, contanto que vocês entrem realmente com esse processo de se aperfeiçoar na questão espiritual. E talvez vocês vão precisar ou estão sentindo realmente a necessidade de mexer espiritualmente. Quando eu falo mexer espiritualmente, eu vou deixar livre, tá? Aqui fala a questão financeira sendo ajudada por questões espirituais. Por quê? Porque como vocês estão entrando, vocês estão de todos os grupos, gente. Vocês estão entrando num ano muito espiritual. Quando eu falo espiritual, não interessa se você vai numa religião, aqui não é obrigação de fazer nada, mas vocês estarão, não vai ser insuportável ignorar. Eu não sei se você tem sonhos, eu não sei se você ouve, eu não sei se você sente coisas, se você vê, eu não sei o que é, mas vai se tornar inviável. Vocês vão precisar começar a criar uma rotina, alguma forma de lidar com isso para que isso seja proveitoso e saudável. Não tem mais como não ver, tá? Eles estão falando aqui. Vamos ver a questão financeira. Ela vai fluir conforme você traga a espiritualidade, tá? E a tua questão espiritual, ela tá muito alicerçada em alguma questão emocional, né? Eles enredaram a vida de vocês de tal forma que se vocês não vão atrás do seu eu autêntico e trabalhem essas feridas, meio que tudo desanda junto, né? Porque eles sabem que vocês são responsáveis. Então eles sabem aquela coisa, essa pessoa aguenta tudo, então ela não vai buscar. Eles falam muito da questão de honra. Vocês trazem uma energia, seja você homem ou mulher, de muita honra para essa vida. Então, o que te faz pensar que um espírito com tanta honra não pode se realizar? Aqui existe muito ensinamento com fundamento que vocês têm direito a receber e que muitas das vezes vocês não recebem porque decidiram se fechar, tá? Porque aqui fala muito de honra, tá? De conduta, de códigos de conduta e muita coisa que pode estar sendo usada contra você, karmicamente falando, tá? Tem algum processo de justiça aqui que vocês estão esperando alguma resposta e que vocês talvez vão receber. Ele vai caminhar mais rápido conforme vocês se curam emocionalmente, tá? Aqui fala de processos de justiça, né? E vocês encontrarão algum outro caminho para ganhar dinheiro que vai ser intuído pela ancestralidade de vocês. Ou alguma mudança. Quando a gente fala caminho, você já tem alguma coisa, né? Eu vejo que muitos aqui já têm uma estrutura, mas vocês vão receber algum insight para trazer alguma mudança que vai melhorar as finanças, mas eu vejo isso mais no fim do ano. A gente está fazendo uma leitura mais para janeiro, mas eu acredito de verdade, com todo o meu coração, com todo o meu espírito, que o que a gente traz, eu, até qualquer tarólogo, né? Ele vai servir lindamente para cada vida, de uma forma, de uma perspectiva, para que a pessoa possa já se ver com outros olhos. O que você vê, o que você observa, você muda. Por mais que você não faça nada, você já está vendo uma nova realidade. Então você já está trazendo novas mudanças e estruturas numa realidade, porque você já está vendo algo. A questão é que as pessoas, às vezes, elas não estão dispostas a acompanhar essa mudança. Então a mudança vem, ela chega, a gente está vendo as coisas, a gente não tem como desver, mas as pessoas precisam ter atitudes referentes a esse processo e muitas das vezes elas não estão prontas, né? Então envolve outras coisas aqui. Mas vamos ver um pouquinho, então, o recado da espiritualidade. Espero ter ajudado. Estão sendo leituras aqui densas, né? Densas, assim, profundas dos grupos. Vamos ver aqui um recado da espiritualidade para vocês.
Existe uma energia de tristeza muito profunda, né? Faz parte, gente. Tudo tem que ser sentido, tem que ser visto, né? O tempo é a única coisa que ninguém vai poder comprar pra gente, né? Então não percam tempo, é só isso que eu... Né? Estejam presentes em vocês. Um recado da espiritualidade para o grupo 3. Como todos os grupos estão falando de relacionamentos, né? As crenças, aqui eles estão falando de crenças. Existem muitas crenças, muitas culpas e muitos aspectos de vergonha, vamos dizer assim, que não permitem você integrar algum tipo de discernimento. Ou seja, vamos traduzir para o português, né? Vocês querem tomar alguma decisão e vocês não tomam porque vocês estão muito preocupados com o que os outros vão pensar, com algum tipo de vergonha, com algum tipo de promessa que você fez para você mesmo, com algum tipo de honra, não sei. Aqui a energia da vergonha, ela acaba por criar uma estrutura de dogma e de crenças que não te auxilia a integrar o teu poder, tá? A tua sombra. Então, a sombra a gente tem duas formas de lidar com ela, e todos têm sombra, né? É integrando ou é fugindo. Quando a pessoa tá cansada, né, de projetar no mundo, nos outros, no pai, na mãe, no namorado, na namorada, no vizinho, ela encara pelo que é e não tem nada de negativo. Então eu vejo que vocês estão muito nesse limiar, sabe? Por isso que existe muito essa energia de movimento relacionado ao coração, relacionado a sentimentos, relacionado a algo que tinha um valor muito profundo, talvez numa vida passada, a gente pode pôr dessa forma, ou numa época em que você teve uma experiência tão profunda, mas que aquilo foi tão forte que você teve algum tipo de perda que você encerrou aquilo e daí você se propôs, agora eu vou sentir só até aqui. Só que, como eu falei, né, como eu estava falando do sistema e do nosso inconsciente, tudo está sempre aí. Então o recado muito da tua espiritualidade é compreender que você vai precisar trazer algum tipo de integração, mas o caminho até essa integração, ele envolve um discernimento que só vem na medida que você desconstrói certas crenças que são baseadas na vergonha, na culpa, mas principalmente na vergonha aqui, algum tipo de vergonha. Parece uma questão bem kármica, tipo, sabe aquelas pessoas assim, não, eu não posso abandonar tal coisa, eu não posso abandonar tal pessoa, ok. Não tô falando de ser irresponsável, mas tem coisas aí um pouquinho distorcidas para manter as pessoas aprisionadas, né? Eu acho que não é nem tanto céu, nem tanto terra, eu sou muito o caminho do meio. Esse negócio é, tudo é amor, daí a pessoa tá lá prejudicando a outra, propositalmente. Aí vai ficar no tudo é amor, a gente vai tomar as medidas para entender, né? Ai, vamos lá. O que é espiritualidade? Recado final. Eu tô indo longe com esse grupo aqui. Recado final. Então, assim, para avançar no teu caminho espiritual, você vai ter que fazer alguma coisa relacionada ao teu passado. Eu não sei o que é que você guardou e que tá em stand-by. Tem alguma coisa aqui que tá... É como se estivesse presa num éter aí, né? Algum sonho, alguma tristeza... E daí você nunca mais conseguiu trazer essa energia, talvez de paixão criativa da forma que você queria. E daí existe muita autossabotagem, que é confundida com força, né? É confundida com cautela. Olha que interessante. Não, eu não vou fazer isso agora, eu tenho isso, aquilo, tenho isso, aquilo, ok. A gente sempre vai ter isso, aquilo, né? Então tem uma cautela, tem uma autossabotagem aqui que é confundida com força e com cautela, mas na realidade é medo de observar essa sombra, essa situação aqui que muitos têm no coração e que desde que essa situação aconteceu, alguma coisa, cara, aqui tá falando pra mim assim, sabe, alguma perda muito grande, eu não sei o que vocês perderam, provavelmente alguma coisa, né, eu acho que todo mundo vive isso em algum momento.
Às vezes foi um grande amor, às vezes foi um parente, às vezes foi até um bichinho, às vezes foi um trabalho, uma coisa muito significativa, muito significativa mesmo. Eu chego a sentir dor física conforme eu tô falando aqui com vocês, tá? E que precisa ser revisto, precisa ser trabalhado. É como se assim, essa carta da morte, muito interessante, que tá saindo bastante para vocês, ela fala realmente de você, a situação morra na sua totalidade, não o ensinamento, não a energia, mas que haja ali um entendimento do que aquilo significou para vocês, o que impactou, quem você era antes e depois da situação e por que você tá onde tá, porque é nessa energia que você vai conseguir acessar a sua sombra, acessar essa transformação e trazer o que você chama de poder de alguma forma ou de outra. Tá bem, grupo 3? Espero ter ajudado. Espero ter ajudado vocês de verdade, tá? Estejam e se mantenham equilibrados, mas que esse equilíbrio não seja a negação dos teus sentimentos. Porque eu tô vendo que todas as vezes que vocês vão acessar as emoções, vocês ficam com conflitos e aí vocês entram no espectro da racionalidade, mas vocês não vão conseguir, porque eu vejo cada vez mais eles forçando esse emocional para vocês entrarem nesse processo do inconsciente, tá bem? É isso que eu tô vendo para vocês. Espero, desejo, estimo um ano maravilhoso de libertações, descobertas, crescimento e autorrealização a todos vocês. Um beijo e até!